Começando aqui mais um pós-treino podcast com o meu parceiro aqui, ó, Breno Carioca. E aí, galera, tudo tranquilo? Já chego apresentando para vocês a nossa parceira Pizzaria Dona Jura. Beleza? Vai aparecer Aí já aí. apareceu. Tranquilo? Você vai ver um QR Code no canto da sua tela e você vai ganhar 10% de desconto mais um refrigerante 2 litros na sua primeira compra. Precinho, qualidade, tudo que você quer. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Por quê? Que a gente precisa, gente. Você tá vendo aí? Escreve, cara. Não custa nada. Aperta um. Aí você Entendeu? sabe aonde que você aperta aí. E hoje a gente está aqui com a lenda. A gente estava sendo cobrado já. Quando teve o podcast, a gente foi num campeonato semana passada, onde a gente passava, cobrava. E vocês não entrevistaram o mestre Cláudio Honor Cardoso. Obrigado, galera. Obrigado por essa honra de estar aqui e tentar colocar alguns pontos, né, que fica em dúvida aí nesses anos que a gente está aqui no Mato Grosso do Sul tentando fazer esse esporte crescer. É apresentar ele como pioneiro do jiu-jitsu aqui em Mato Grosso do Sul, ex-lutador de Vale Tudo. É bom ressaltar que não é o MMA, é lá nas antigas. Lutou MMA também na época. Ele Também, foi eu lutando peguei. do Vale Tudo de mão pelada até o MMA moderno. Então, Isso mesmo. tem muita história para contar. E a gente vai começar aqui com as histórias do mestre Cláudio Honor. Vamos começar com uma informação que é impactante, só para quem está começando para ver, quem não conhece, que vai ser difícil não conhecer, no estado todos conhecem. É que a É, gente tem gente de fora que é, assiste também. Quantas lutas de Vale Tudo e MMA? Em torno de 58 lutas. Mais ou Sim. menos. É que, na verdade, teve algumas. Na minha época não existia essa facilidade de ter um celular para filmar alguma coisa, né? A gente filmava naqueles VHS, e aí só quem tinha esses aparelhos era a galera que tinha grana. Então tem muitas luzes que se perderam por aí, né? Que a gente não tem registrado. Tanto que no meu card do Sherdog, não tem mais. Tem menos lutas e tem assim mais derrota do que luta, do que vitórias, né? Então, porque o Sherdog na época não era utilizado. Aí depois foram implementando o É Sherdog. que aí eles até pegam um registro que eles encontram na internet, Isso, na própria internet. é verdade. E se alguém pedir, eu nunca me. Né, eu fui um dos atletas, um dos não, o primeiro atleta do Mato Grosso do Sul a entrar no Sherdog. Tanto que um Que aluno meu que massa! mexia com o computador, que ele falou: "Oh, eu vi você num site e tal." Ninguém sabia que era Sherdog, nem eu. Um site Sherdog e tal. E depois, aí ele me mostrou. Não dei muita bola, porque era americano, era tudo em inglês. Mas aí hoje é uma referência, né? O Sherdog é aquela referência que até o UFC olha muito para contratar os atletas para ele lá. É o registro mundial, assim, do Mundial. MMA, né? Que você, quem tem esse registro no Sherdog é conhecido como lutador. Então, se um promotor de evento, ele olha o Sherdog, né, para Isso. contratar. Não adianta chegar e falar, eu tenho tantas lutas e não E tá. não tá Mas lá. é uma situação à parte do mestre Claudio Honor que lutava na mão Uma- pelada, né? Não ver- era aquele tempo, E era qua- era uma rivalidade entre estilos, né? Não era assim. Hoje o atleta ele treina várias artes marciais, vários esportes para chegar num dominador. E na nossa época, na minha época, a gente defendia o esporte, a sua modalidade, né? Então a gente só treinava jiu-jitsu, até porque as outras artes até deixavam a gente entrar, mas o jiu-jitsu era muito fechado. Eu lembro que eu fui dar um seminário, eu vou dar um seminário, não, eu fui participar de um seminário do mestre Berig, lá na minha academia do Roberto Lage, na academia que eu treinava. E uma das imposições do Messi Berg era que não podia entrar atletas de outra modalidade para fazer o curso de Vale Tudo.
Só podia ser pessoas do jiu-jitsu. Então, era muito fechado. Isso era uma ideia dos Gracie, né? Porque o Flávio Berger é da linhagem dos Gracie, né? Então, Então eles tinha tinham, essa eles parada de tinham não essa. ensinar mesmo pro pessoal de fora. Não tinha. Tanto que teve uma abertura que o Raya Gracie começou a treinar um cara do Hapkido. E, inclusive, teve uma luta entre esse atleta, que eu não lembro o nome, lá em São Paulo, contra o Jorge Pereira. E depois teve um campeonato de jiu-jitsu. E o Raya foi vaiado, foi criticado lá no ginásio por ele ter ensinado esse rapaz do Hapkido para lutar contra o atleta do jiu-jitsu. Nós tínhamos um pacto de honra, né? Tanto que eu fiz 2 lutas com o macaco na final até 80 quilos. Eu tinha 69 quilos, mas não tinha categoria de 70, então eu tive que lutar na de cima. E as categorias eram de 10 em 10 quilos. Não como hoje é de 5 em 5, mas na época era de 10 em 10. E aí eu tive que lutar na de 80. E quando chegou na final, as 2 finais que eu fiz, né, em 2 eventos diferentes, eram 3 lutas na noite. Era um GP. Era um né? GP. Meu Era Deus 3 do lutas céu. na noite. E a final eu fiz com o macaco. E a gente fez a primeira luta, a gente usou pano. Fizemos uma luta de jiu-jitsu. Fomos vaiados dentro do ginásio. Por essa luta ser de kimono, porque o público queria vale tudo, né? E a gente fez porque o meu professor e o professor do macaco, né, do Jorge Patini, tinham já conversado nos bastidores e não podia lutador de jiu-jitsu, 2 lutadores de jiu-jitsu se enfrentar. Era um código de honra que nós tínhamos. Né? E não existia lutador de jiu-jitsu contra lutador de jiu-jitsu. Aí fizemos um kimono. No outro evento, já tinha uma cláusula no contrato que não podia usar kimono. E tinha que sair na porrada. O que nós fizemos? Lutamos um submission. Sem kimono, sem kimono, né? Tava dentro da regra. Se não teve soco, é problema nosso. Né? Então o público não precisava saber o que era. Né? Então fizemos 2 lutas e não podia sair na mão. Para quem não conhece o Jorge Batino Macaco, que tá nessa ignorância, o Jorge Batino Macaco é professor do Charles do Bronx, que é campeão do UFC. Que mora nos Estados Unidos. Que é campeão do UFC. Então, é uma lenda do Vale Tudo nacional. E o mestre Claudio Cardoso defrontou 2 vezes, cara. Jorge Batino Macaco, Joil de Oliveira. O Joil foi engraçado. Eu já era campeão do freestyle. O Joil já tinha lutado no Pride, no Japão, e eu não sabia. Ainda bem que eu não sabia, porque eu acho que eu ia ficar com mais medo, né? Dá uma. Tá, peraí. Tem como falar que não dá. Agora o mestre falando que tá dando medo, porque, pô, ele entrava pra lutar, pra quem não tem uma noção do que era o Vale Tudo antigo, era um coliseu aquilo ali. Valia realmente cabeçada. Só não tinha. É melhor falar o que não podia fazer, né? Que não podia. Eram 3 coisas. Não podia dedo no olho, chute nos órgãos genitais e mordida. Eram as 3 coisas que não podia. O resto você brincava. Cabeçada, tiro de meta que a gente falava, né? Que era um chute, o cara deitado no chão. Enfim. E o senhor sente falta no MMA moderno ter tirado esse round de golpes que existiam no Vale Tudo antigo? Porque tirou o tiro de meta, tirou mais o senhor que lutou lá atrás e lutou no presente. Acha que isso fez com que a luta ficasse menos real, que a luta perdesse marcialidade? Ou em contrapartida também falou assim, pô, se fosse daquele jeito, naquela época eu poderia não estar tão machucado de tal coisa ou outra coisa, que tem os 2 lados. Né? Tem os 2 lados. Assim, existe uma guerra aí, tem vários atletas de nome, que um defende uma coisa, eu fico 50-50, sabe? 50-50. Porque, assim, o esporte tinha que evoluir. Na minha época era muito marginalizado o nosso esporte. Entendeu? Com razão, né, mestre? Com razão, era muita guerra, entendeu? Aí existia aquela briga nos bastidores, aquele empurra-empurra. E quando chegava lá, era um negócio insano, né, meu?
saía lá todo estourado. Eu lembro uma vez que eu saí igual uma bola. Vocês não conhecem bola de capotão, né? Bola de capotão é uma bola Eu, quando antiga. era criança, ainda tinha bastante, falava Eu essa bola saí de de lá capotão. com o Joil de Oliveira, eu lutei com o Joil bateu tanto em mim que eu saí com minha cara inchada, que parecia uma bola de capotão murcha, sabe? Toda torta, toda deformada. E então, assim, eu acho que foi válido essa mudança, até para o nosso o esporte crescer e para as outras artes marciais crescerem, né? Porque eu acho que através do UFC, através da modernidade, cresceu muito o jiu-jitsu no mundo, muito o Muay Thai, as artes marciais começaram a ter mais respeito. Você pode chegar no empresário hoje, né, e pedir um patrocínio, o cara te respeita, te dá uma atenção, coisa que no passado, não vou vincular esse meu nome com esse esporte, entendeu? Meu, quando que a gente via um atleta de MMA, de Vale Tudo, fazendo comercial na Globo? A gente vê aí, meu, o cara fazendo um comercial de marcas importantes de carros, né? Quando que a gente ia ver isso? Nunca, era um sonho. Hoje você vê Vanderlei Silva, Minotauro, O Cigano no Cigano, Faustão. O Verdun também faz Verdun. Meu, você vê os caras fazendo propaganda de marcas famosas, coisa que era sonho nosso. Dança dos famosos, Entendeu? né? A Globo aceitando, porque a Globo foi nos anos 90, ela queimou muito o nosso esporte, o jiu-jitsu principalmente, né? Tanto que toda novela, aquela novela que ela faz lá A Malhação. A Malhação, essa novela aí, É. esse programa aí, era quando tinha um lutador de jiu-jitsu, ele era o vilão. Ele Ele era o bandidinho, ele era o mau caráter, Mas ele era... isso me dava vontade. É. Eu falava, cara, esse jiu-jitsu é Isso a massa da atraía. malhação, hein? Entendeu? Ele era o vilão da história, sendo que hoje você vê cara do jiu-jitsu ele sendo bonzinho, ele sendo o herói, entendeu? Então o MMA veio para isso, para dar uma mudada. Obviamente, dentro dos parâmetros da época para hoje, é mais tranquilo? Não é, porque a parte física melhorou muito, coisa que a gente não tinha, entendeu? Então, assim, a performance do atleta, o atleta é muito é 5 minutos de luta, eu fazia 10, eu fiz 30 minutos já, numa luta só eu fiz 30 minutos. Pô, é insano fazer um homem, um ser humano fazer 30 minutos de luta. Hoje, 15 minutos, né? 3 rounds de 5 também é desgastante, porque é muita velocidade, né? muita velocidade, muita explosão. Entendeu? Então, assim, é muito cada um no seu tempo. Eu penso assim, é igual você comparar Pelé com O Neymar. o Neymar da vida. Ronaldo. Não tem. A época do Pelé, o jogo era mais cadenciado. Hoje o jogo é corrido. Então, assim, cada um na sua. Foi legal, adorei. Foi muito bom o Vale Tudo. Foi excelente. Mas o MMA também tem, Só que aí eu sempre gosto de frisar o seguinte. Muita gente acha que o MMA é um esporte. E não é um esporte. MMA é isso na minha visão, tá, gente? O MMA é um evento que se denomina MMA para poder colocar várias artes marciais num evento só. Porque naquela época era Vale Tudo. Então, assim, como os Gracie que tiveram essa ideia, né? Como que eu vou colocar o judô, que tem uma regra, o jiu-jitsu tem outra regra, o Muay Thai tem outra regra? Como que eu vou juntar essas 3 artes, ou 4, ou 5, sei lá quantas artes, o Kung Fu tem outra regra? Num evento só, se cada um tem... O judô não pode 30 segundos, hoje é 25, dá mate, volta em pé. O jiu-jitsu já é uma luta de solo que pode ficar muito tempo no solo. O Muay Thai não pode ficar muito tempo agarrado. Enfim, cada um dentro das suas regras. Como que eu vou fazer para juntar tudo isso? Vamos tirar as regras. Vamos tirar as regras. E aí pode entrar aí, vamos colocar 3 regras que são: não pode enfiar dedo no olho, não pode morder e não pode chutar os órgãos genital. Pronto. Aí uniu. Então, na verdade, não é uma modalidade. Tem gente nas academias que vende o MMA como modalidade. Isso que eu ia te perguntar. Público. Eu ia falar, será que agora não se tornou porque você vê aulas de MMA,
às vezes, alguns atletas que não buscam mais como antes, tipo, uma Começar arte numa arte marcial marcial. forte, né? Tipo, Forte. eu sou um jiu-jiteiro que troco bem, ou eu sou um cara do boxe que tem uma noção de jiu-jitsu, sei lá. Eles não buscam mais isso, eles já buscam Especialização, já. né? Especialização numa arte marcial. Estão indo direto Sou um pro MMA. atleta de MMA, eles falam assim, Hum. nem tipo assim, pô, o senhor é um atleta de jiu-jitsu que Jiu-jitsu, saía na que porrada, sai, né? Pô, isso é muito. Muita gente vem pedir aula para mim, cara, e eu perco muito cliente, muito alunos, até dinheiro, né, por conta disso, porque eu acho que eu sou muito fiel a isso, porque eu penso assim, não surgiu o MMA primeiro e depois as artes marciais. Surgiu primeiro a arte marcial para depois ser o MMA. Então, como é que você coloca o carro na frente dos bois? Você primeiro tem que fazer uma arte marcial. Já é difícil você fazer uma arte marcial para Já. aprender. Imagina você fazer 3 num dia só, 4 numa semana. Então, quer dizer, é vender mentira para os outros. Ah, mas eu faço aquele MMA executivo. Ah, tá, então tá, o cara quer perder. Então você vai fazer um funcionalzinho ali. Funcional fight. Um funcional Você fight, vai né? fazer um funcionalzinho ali, beleza. Mas assim, só que não mente pro seu cliente, cara. Porque muitos eu encontro aí, né? Nem me conhece direito, aí, no supermercado, eu faço MMA. O cara não tem. Parece mais um médico. Não tem tipo de Não tem lutador de tipo, MMA, lutador, né? coitado, tá sendo enganado Não pelo faz. aluno dele, pelo professor dele, enfim. Eu acho que eu sou mais. Eu não gosto de mentir, sabe? Eu pro meu também não curto cliente. não, professor. Eu acho melhor assim, colocar você quer funcional treinar fight. MMA? Vai começar Então, um jiu-jitsu, vamos vai fazer no um Muay jiu-jitsu. Thai, se você quiser. Depois a gente pensa nisso. Isso. Entendeu? Escolhe uma coisa pra fazer. E eu sempre falo, eu sei dar aula de jiu-jitsu. Então, por exemplo, eu não tenho habilitação pra dar aula de Muay Thai, eu não dou aula de Muay Thai. Aí tem professor de jiu-jitsu que começa a dar aula de Muay Thai também, porque Só é do porque é MMA. faixa preta de jiu-jitsu. Entendeu? Então a gente tem que ficar dentro daquilo que a gente sabe, do conhecimento que a gente tem pra passar pro aluno, não um conhecimento que ele tá pedindo e a gente vai fingir pra ele que tá Fingir que dando. tá A gente se dando. queima também, né? Acho que a gente precisa disso. Até, vamos já puxar, então. E como é que era essa sensação de entrar pra defender a sua arte marcial? Porque a gente ama jiu-jitsu, a gente conhece o jiu-jitsu, fez o que a gente ser o que a gente é. Como é que é a sensação de entrar no ringue e defender a arte Cara, marcial como um todo? Isso foi guerra na minha cabeça, no meu. Eu senti uma adrenalina. Porque assim, na verdade, quando eu comecei a lutar MMA, foi assim, eu era faixa roxa em São Paulo. E aí surgiu o UFC em 93. E a gente não tinha. A gente não tinha como saber porque não existia a internet, não existia a facilidade de saber de informação. Então a gente sabia por pessoas que tinham ido nos Estados Unidos e contavam algumas histórias. Para depois chegar ao VHS no Brasil, demorava um ano ou mais, um pouquinho, sei lá. Eu acho que deve chegar ali se foi em 93, chegou em 95, quando é assim. Entendeu? Então, aí cada um contava uma história, não, que vai surgir um evento lá que vai ter rio em volta, jacaré em volta, vai ter 2 lutadores no meio, cada um contava uma história. Essas coisas Mas é porque era muita lenta. A primeira vez que eu vi a fita do UFC, sabe do lado de qual fita que ela estava? Passes da Morte. Isso. Aí eu cheguei e fui pedir pro meu pai pra buscar, meu pai falou assim, isso é briga de rua, não pode ver, é só violência, é um cara matando o outro. Então, você não sabia exatamente o que era aquilo. Tinha um negócio pra falar dos Gracie, ninguém sabia qual era qual, era só o Royce que tava lutando, aí o pessoal inventava nome. Verdade. Não tinha informação. Aí é o seguinte, aí quando surgiu o UFC lá nos Estados Unidos, o Royce ganhou e tal, e aí um rapaz da política e tal, Mouse Polinetti, ele criou um evento parecido com o UFC no Brasil, chamado Freestyle. Que foi o evento. Já tinham lutas dos Gracie contra outra arte marcial no Brasil, no Rio, né? Teve o desafio luta livre versus jiu-jitsu. Isso, tá, mas era um negócio assim meio amador, né, que era vamos desafiar pra gente mostrar o que é jiu-jitsu. Não tinha um evento assim, né, uma federação, uma organização mesmo. E esse Mouse Polinetti, ele formou essa federação e fez esse freestyle, que foi assim um boom
né, do Vale Tudo na época, no Brasil. E na época entrava, assim, muitos lutadores não sabiam o que estava acontecendo, né? Eles simplesmente viam uma premiação em dinheiro, o cara já era, às vezes, versado em boxe, versado em Kung Fu, aparecia bastante, né? Muito. É, O Hapkido, que em São Hapkido. Paulo era muito famoso, era muito forte o Hapkido. No Brasil ninguém conhecia muito mais, mas em São Paulo tinha o Hapkido era muito forte. Só Era o mesmo? judô que não se Funciona- metia. Funcional mesmo, tinha funcionabilidade? Não, Rapido? não, era forte de nome. Ah, entendi. Era Tinha uma- muitos alunos. Tinha muitos alunos e todo mundo acreditava que era a única arte marcial que ia confrontar, ia se dar bem com o jiu-jitsu, ia sair na mesmo. porrada. Que o judô nem entrava, né? Não, O judô, ele sempre deixou a parte. Não, né? não existia Muay Thai, era o kickbox, o nome, não era Muay Thai. Depois que vieram, a Shootbox criou, né, começou a divulgar Teve o Molina no Rio, teve um pessoal, né? mas era muito esporádica mesmo, mas a Shootbox que meteu força O Muay mesmo Thai do dentro Muay do Thai, Vale Tudo, dentro né? do Vale Tudo. Então, só que assim, cara, o jiu-jitsu tinha fama de não perder para as artes marciais, né? Então, assim, quando colocaram. Aí para eu entrar no Vale Tudo foi o seguinte: eu cheguei pro meu professor, que é o Roberto Lage, falecido. Faleceu esse ano, né? Faleceu esse ano. Falei, professor, eu queria entrar nesse evento que eu vi um buchicho, né? Eu queria entrar nesse evento aí. Não, eu não me envolvo com Vale Tudo, meu trabalho aqui é só pano, é só jiu-jitsu. Tá bom. Aquele engasgado e tal. Passou os dias tal, e o negócio chegando próximo, né? Aí eu fiquei sabendo que o Selvagem, o Eduardo era um aluno, um pupilo do Roberto Lage, que desde os 5, 6 anos treinava com ele, era meio queridinho do Roberto Lage, ia lutar. Aí eu cheguei pro Roberto e pressionei ele. Falei, Pô, se ele pode, né? pô, se ele pode, pô, o senhor falou que não se envolvia. Aí eu fiquei sabendo que o Roberto ia ser um dos árbitros do evento. Pô, só eu que não posso ir brincar. Não. Aí eu falei, não, eu quero ir. Aí ele chegou e falou, não, Claudio, eu sempre fui um cara que eu nunca tive condições financeiras para bancar o jiu-jitsu. Ele me dava bolsa. Eu era no meio, eu era o patinho feio, né? Do meio né? Que o senhor tinha vindo lá de Natal. Eu já tava morando em São Paulo, Ah. né? Tava morando em São Paulo, mas eu sou de Natal. Só pra você ter uma ideia, a gente treinava na época, Raul Gazola, Alexandre Frotas, só os caras da Globo, né? Global. E, pô, eu era um patinho feio ali no meio da galera. E aí ele falou, não, você tem tinha nascido meu filho, ó, você precisa tá inteiro para você trabalhar, porque você precisa cuidar do seu filho e tal. E por isso que eu meio que travei você, mas se você quiser lutar, eu vou ligar pro cara, vou ver. Aí liguei para o cara. Aí o Roberto ligou e falou, ó, tem uma categoria até 80. Tem uma vaga. Aí já tinha a categoria de 70. Só que o Selvagem já tava de 70. Ele falou, ó, não vou te pôr na de 70 porque já tem um Selvagem. E eu não quero que vocês se confrontem. Quer entrar na de 80? Falei, me põe aí. Eu tinha 69 quilos. Caralho. Falei, então vai, me põe nessa parada aí. E eu entrei e comecei a treinar. E aí eu lutei e tal. Fiz a final com... Cara... Aí a pergunta era sobre defender, né? Defender. Cara, a gente tinha os Gracie falava que o jiu-jitsu era invencível, não podia perder para ninguém, né? E eu realmente não perdi para nenhuma arte marcial nesse primeiro evento, que eu lutei com o cara do Kung Fu, não me engano, o cara do capoeira, aí fiz a final com o macaco. Aí perdi pro macaco, que era do pano. Então ficou tranquilo. Chegou ali na final, tava sossegado. A sua parte tinha feito. Jiu-jitsu ia vencer. Só que aí tá, a segunda evento a mesma coisa. Teve um evento que eu perdi o Joil de Oliveira, que era da luta livre. Era casca grossíssima. Já tinha vindo do UFC, do Pride. Cara, e aí eu fiquei mal, eu queria parar com tudo. Eu não podia pra mim, eu não podia perder pra outra área. E principalmente pra luta livre. Pra luta livre. Era a real uma guerra. rivalidade do jiu-jitsu. Era uma mesmo, guerra. Né? Só que logo em seguida teve um evento no Rio, se eu não me engano, que o Bitete, o queridinho do Carson, perdeu pro Hulk. Da capoeira. Da capoeira, com um soco
na entrada da baiana e ele, foi nocauteado ali. Não, então, aí o Roberto Lage foi criticado porque eu perdi O Joil. pro Joil. Ah, sim. Recebeu várias ligações, o Roberto falou, ó, até o Carlos, como que você deixa um aluno seu perder? Falou um monte. Só que quando o Bitete perdeu, o Roberto descontou. Ligou pra ele. Aí, perdeu pra capoeira. E até porque na final, ele chegou tão bem na final que ele tinha ganhado as 2 primeiras lutas dele, assim, questão de menos de 1 minuto. E o cara, o mestre Hulk, né, da capoeira, tinha se estripado pra ganhar 2 lutas, tava morto, então não tinha favoritismo nenhum, era só o Bitete entrar e fazer a parte dele. Só que, pô, o acaso. E essa história virou canção de capoeira muito famosa. Né? Lá no Rio. Você sabia voltar mais no passado? Quando o jiu-jitsu chegou no Brasil, o primeiro lutador de jiu-jitsu no Brasil foi o japonês Sada Miyako. Ele perdeu justamente para um lutador de capoeira. Ele perdeu para um lutador de capoeira no momento que a arte estava começando para ele divulgar. Ele ganhava de todo mundo e o brasileiro, que era o Siriaco, ganhou dele com um rabo de arraia. Deu um rabo de arraia e detonou ele. E isso ficou famoso no Rio de Janeiro, até que quando os Gracies começaram, tinha esse tabu da capoeira ganhar do jiu-jitsu, porque tinha ganhado lá em 1900. Tem uma canção linda assim, que eu já ouvi de falar do capoeira do e o jiu-jitsu, do Mestre Hulk. Mestre Hulk. E isso aconteceu já no fechado, já estava acabando essa disputa de capoeira, e a capoeira no final realmente teve a vingança dela, no finalzinho ali ela levou, porque os Gracies bateram na capoeira nos anos 30, né? E tinha, como o Messi falou, tinha essa parada, o jiu-jitsu não perde pra ninguém. Agora a luta livre era o páreo mais acirrado, não era? Era mais embaixo o buraco, né? Era, os caras... Na verdade, eu penso assim, a gente, não tô falando mal não, tá? O cara é um expoente, tá? O cara é fera. O Ruas é considerado um creonte do jiu-jitsu, né? Porque ele aprendia chão nas academias de jiu-jitsu, mas ele não divulgava que fazia chão. Ele falava que ele era luta livre, né? Luta livre, mas assim... Não, na verdade, nem falava que era luta livre, ele falava que ele era a mistura de tudo, né? Mas começou, assim, né, mas assim, uma das coisas que a gente ficava pé da vida é que, pô, se você não defende, e pelo menos não como, eu ficava pé da vida com o pessoal da Chutebox, porque Vanderlei Silva, os caras são meus amigos, tá? Mas assim, na época, os caras contrataram um professor de jiu-jitsu e levaram pra Curitiba pra aprender, pelo menos, se defender de baiana. O Penão, né, que era da Carson Gracie. Tanto que foi criticado lá no Rio, né? Os caras... Depois foi o Nino também. Então, eles não podiam entrar no Cristiano Rio. Marcelo. Teve até ó, meu, você tá ensinando os caras... Não podia ensinar. Não podia ensinar. Então, assim, por que os caras queriam aprender, então, jiu-jitsu? Porque era o mais eficaz. Não, porque pelo menos... Pra quê? Aí os caras também têm contrapartida. Por que então o pessoal de jiu-jitsu aprende Muay Thai, aprende boxe? Mas não aprendia, né? Não aprendia. Eu não sei até hoje socar nem chutar, pô. Até hoje eu não sei. Entendeu? Então, assim, é meio... É esquisito. A gente ficava Era um tempo que, assim, porque esse era o carro-chefe, né, do jiu-jitsu, ser a luta que batia nas outras. Então, você realmente abrir isso aí era um tabu na época, você abrir esse conhecimento. E eles também não aprendiam jiu-jitsu na época, eles só aprendiam a dar sprawl, que era defesa, saída de quadril, para levantar, sentar e levantar, e defesa de armlock e triângulo que eles aprendiam. Basicamente o que o striker naquela época aprendia. Sabia de jiu-jitsu. Eles não queriam treinar jiu-jitsu também. Não queriam também. Eu lembro de muitos strikers no início, né, quando eu comecei no jiu-jitsu, que eles falaram assim, mas não preciso disso. Só pra fazer uma baiana legal, aqui, o sprawl maneiro, levantar, se botar no chão eu levanto, né, não queria aprender nada. Aprendi a sair da montada, dos 100 quilos e tava bom. Mas aí a gente remete ao nosso primeiro treino de jiu-jitsu, realmente, que a gente sentiu o quanto uma pessoa que tem o conhecimento domina uma pessoa que não tem conhecimento. Então, nessa que eles caem, não tem como eles falam, pô, quero ser
do Vale Tudo, do MMA, seja lá. Isso vai ser um ponto muito fraco se eu não arrumar isso, né? Porque o controle é total dele nesse jogo, né? Tanto que quando eu lutava, quando eu colocava pra baixo, eu falei, ufa, tô em casa. Dava aquele alívio. Ufa. Então, assim, virava uma criança os meus adversários. E eu lutei com um cara, de nível campeão. Eu lutei com um karateca, que ele é famoso no meio do karatê, o cara campeão brasileiro, mundial, pan-americano, não sei o quê. Eu vi uns vídeos dele antes de lutar com ele. Cara, o cara nocauteava com Mawashi Giri, que é chute no rosto, em 30 segundos, 40 segundos de luta. E eu ganhei dele em menos de 1 minuto, no primeiro round, entendeu? Porque quando chegava no chão, o cara sabia nada, zero, virava uma criança. Mas assim, mas depois da derrota do Bittet, que começou a sair essa ideia de que o jiu-jitsu não era invencível, que aí aliviou mais para o lutador, principalmente pra mim. Eu falei, pô, não, agora posso perder, né? Que é uma realidade, humano, né? pô. Que peso que largaram nas suas costas, né? Nisso, pô. Ou pro atleta de jiu-jitsu que quer. Tem que... Mas eu achei muito interessante essa história que eu ainda não havia escutado, que realmente essa questão de vão manter uma arte contra cada arte mesmo. O que você tá levando gente pra treinar jiu-jitsu aí? Não o Muay Thai não é o melhor? O que você tá levando gente? Eu achei isso interessante. Não tinha isso, cara. não tinha. E por que não. Eu ficava pé da vida. Os caras, eu sabia que os caras estavam aprendendo do chão, só que na hora da luta os caras falavam, eu sou do Muay Thai, foi o Muay Thai que ganhou. Não. Se não tivesse o jiu-jitsu dentro do jogo dele, ele talvez não teria ganhado tantas lutas assim. Entendeu? O jiu-jitsu salva. Entendeu? Então, assim, então tem que colocar em conta que a defesa de queda, o sprawl, faz parte do jiu-jitsu, não faz parte do Muay Thai. Então ele aprendeu aquilo lá para se defender, para ele ter uma luta mais constante em pé, para ele ter o benefício do toco, do chute, da joelhada, enfim. Então só ganha do jiu-jitsu tendo jiu-jitsu. Ah, sim. Não ganha eu penso do nisso. jiu-jitsu. Se o cara quer entrar hoje no MMA, se ele não souber jiu-jitsu, ele tá fadado a derrota fácil. Assim. Tanto que tem vários lutadores. Eu fico indignado quando eu assisto um UFC nos tempos de hoje. Lutadores do UFC não sabem chão, cara. Eu fico indignado. Falei, como que você não sabe chão? Chegou até lá, cara. Você tem que saber chão. Meninas, eu vejo várias mulheres não sabendo chão, cara. Tem que saber chão. Porque senão tá fadada a ficar só 3. O primeiro contrato são 3 lutas. Fica só 3 lutas e vai embora. Porque vai perder. Vai ganhar um ou outro, vai, mas, não vai ter constância. Vai dar uma caída, entendeu? Vamos avançar um pouquinho no tempo, já puxando isso. Aí o senhor começou a lutar Vale Tudo e desembarcou aqui em Campo Grande, terra limpa, não tinha ninguém, não se ouvia falar de jiu-jitsu, ninguém sabia o que era jiu-jitsu. E como que foi essa chegada num ambiente assim, que você foi o pioneiro? Como é que foi? Foi assim, isso foi em 94. Então, eu fiz os 2 eventos, fui pra final, não sei o quê. O terceiro evento eu não fiz, o quarto eu fui campeão. O quarto evento eu fui campeão, o quinto, enfim, aí eu comecei, aí eu entrei, os 2 primeiros eu fui até 80, eu lutava na categoria até 80. Tanto que saiu na revista Tatame, eu tenho aqui no Instagram, eu saí como terceiro no ranking, o terceiro do mundo, porque era mundial, né? Eu saí na frente de Royce Gracie, de Royler Gracie, na época dos famosos já do UFC. Seria em comparação hoje em dia se o senhor estivesse no top 5 do UFC. Eu tava no top 3, eu só perdi pro Joil e o Macaco, que os dois eram 1 e 2. Então... Perdi o filho. Aí o senhor veio pra cá. Não, aí, então, com essa. Aí eu já tinha já saía em fita de vídeo, locadoras, Hélio Vídeos, né? E um rapaz, um senhor, que hoje ele já faleceu também, pai do Dilson Valcares, o seu Dilson, tinha o filho dele que era do karatê, que lutava Vale Tudo
Tanto que nessas lutas que eu fiz, os primeiros, ele também lutou na categoria até 90, não sei, uma Que ele categoria fez a acima. luta com o Vanderlei Silva, a Não, primeira luta do Vanderlei. Foi depois? Depois que ele treinou comigo. Ah, tá. Esse Ele- aí não é, tinha luta treinado. Não, ele tinha ido lá e perdeu a primeira luta. Hum. Primeira luta, ele não passou nem pela primeira. Perdeu a primeira, tá no outro evento, perdeu. Aí ele teve a ideia de contratar um professor de jiu-jitsu pra treinar o filho dele, que o filho dele tem talento. Né? O Dilcinho é talentosíssimo. E aí, eu acho que ele, não sei se ele entrou em contato com outros professores, não quiseram e chegou a mim. Falou, Bruno, você não quer morar em Campo Grande e tal? E eu tava numa separação do primeiro casamento, tava meio esquisito. Eu sei como é que é. É. Eu sei como é que é. Mas sabe uma coisa? Eu vou mudar a minha vida. Pum! Vim embora, passei uns 15 dias aqui pra sentir como que era. Ele me tratou muito bem, fiquei na casa dele e tal. Tava carro na minha mão, então vai, sai, não sei o quê. Enfim. Gostei, falei, não, vou ficar nessa cidade. E ele tinha falado, não, cara, você vai ser o pioneiro, você vai ser o cara do jiu-jitsu e tal. Vim pra cá. Comecei a treinar ele, aí formei um time, lá Amã o nome da academia dele. Aí fizemos um time, o Nils Pugatti era do time, e uma galera. Mas existia um rapaz aqui, em Campo Grande, que dava aula de jiu-jitsu. Só que eu fui assistir até uma aula dele. Ele misturava um judô com karatê. Era uma mistura lá, um pouquinho de cada que ele treinou. Ele era até do Kung Fu e migrou pro jiu-jitsu, enfim. Sem saber muita coisa, acredito eu, né? E começou a dar essa aula lá. Né? E dizia que era jiu-jitsu Gracie. E o armlock dele tinha calcanhar na cara, tinha uns negócios meio malucos, entendeu? Era viagem. Era uma loucura. Mas como em terra de cego, quem tem um olho É caolho? é caolho? O cara, bum, né, meu? Dizem as malas, ele tinha 100 alunos Caralho. e tal, enfim. Era ali eu peguei ele já na Bahia, uma academia que tinha assim do lado esquerdo. Eu montei meu time e eu comecei a mostrar o que era o jiu-jitsu esportivo, o que era o jiu-jitsu de verdade, o que vendia, né, no mundo. Era um jiu-jitsu Gracie. Os caras falam, é uma coisa que eu quero até falar sobre isso. Muitos me perguntam, seu jiu-jitsu é Gracie? Meu jiu-jitsu, se for pensar, se você puxar a raiz lá atrás, porque não existe dois jiu-jitsu. Só existe um jiu-jitsu. Que são vários professores, cada um tem sua metodologia. Mas não existe um jiu-jitsu Gracie, eu não concordo. É que eles falam questão de linhagem, né? Porque mas tem o pessoal que era do Fada, que o Fada. Só que até isso tá caindo. Até isso tá caindo porque o Fada. Estão pegando que o professor do Fada foi aluno também do Hélio Gracie no passado. Então todo mundo passou ali pelas Gracie. Quem trouxe o jiu-jitsu pro Brasil, quem difundiu foi os Gracie. Que aprendeu com Maeda? Maeda. Pronto. Então, se saiu daqui, de uma família, as ramificações todas do Gracie, filho. Acabou. Então, se você for puxar minha linhagem, o Roberto Lage treinou com o Otávio de Almeida, Otávio de Almeida com o Jorge. treinou com o Jorge. Jorge Gracie. Então somos Gracie. Então não existe outro jiu-jitsu a não ser o jiu-jitsu Gracie no mundo. Não vem com essa história. Agora, lógico que o Gracie faz o seu marketing, sem dúvida. Ele faz o trabalho dele porque eles querem se diferenciar dos outros para mostrar para a população que eles têm um trabalho diferenciado. Aí tudo bem. Mas existe um jiu-jitsu só. Não é que nem o karatê tem o Shotokan, o Kyokushin. O estilo é um só. É um só, existe um só. O armlock que eu dou é o mesmo armlock que todo mundo dá. Então, assim, é um jiu-jitsu só. Agora, a minha didática, a minha metodologia, eu criei, eu desenvolvi, eu adaptei, sei lá. Eu dou meu trabalho do meu jeito. Isso aí é tudo que você aprendeu, aonde você foi, aonde, né? É muito individual.
É, Tem professores que até trabalham iguais, mas sempre tem sua individualidade ali, né? Porque isso cada um teve mesmo. uma experiência diferente e a gente acaba passando, né, professor? Isso aí. Os, Essas experiências, né? é. Então, aí quando eu cheguei em Campo Grande, existia essa pessoa, né? Eu não preciso nem negar, foi o professor Alcídio, né? Alcídio, Ele até é, tava, assim, não recentemente ainda sei, via-se ele por aí, né? é, Nos campeonatos. Eu lembro que eu teve um não- campeonato, tava o senhor, o Isaías e ele, eles fizeram uma placa pros três, então, né? na verdade, então, aí pelo que me passaram, que quando eu cheguei, o jiu-jitsu esportivo, quem trouxe fui eu para o Ah, Mato não Grosso do existia. Sul. Com organização, com regras. As regras, quem conhecia a regra só era eu. Ele não conhecia de regra nenhuma, eu tenho Esse, certeza disso. esse professor Eucídio é o que dava essa aula meio É. misturada e É, tal. que aprendeu, também ele não tem culpa, porque o Tibana, que era um cara do Rio que também veio para cá antes dele, que ensinou para ele isso. Então, foi passando muita coisa errada e chegou nele, coitado. E ele assumiu a bronca de tudo. E não tinha conhecimento, não sabia o que. Não, se era verdade ou não, É. entendeu? E era muito assim mesmo nessa época. Eu lembro Porque que era isolado meu aqui, primeiro cara. contato com jiu-jitsu, meu amigo falou, como que é? Eu falei, como que é? Ele falou assim, ó, só não pode dar soco e não dar chute, no resto vale de qualquer forma. Aí eu falei assim, beleza, como começa? Ele falou, um começa assim e outro assim. Aí botou um dentro da guarda fechada do outro. Que não é, né? Eu Que já é falei assim, tá mentira. bom. Aí esse foi meu primeiro. No quarto de um amigo assim, ó. Uns 5, 6 pessoas Então, esperando a vez pra trocar. E esse foi. E falaram, é assim, eu já treinei é desse jeito. E era entendeu? muito dessa forma, né, Era, professor? muito achismo, né? Era. E eu trouxe o negócio e organizei, na verdade, o Jiu-Jitsu Sul-Mato-Grossense, né? Tanto que muitos dele veio treinar comigo, viu que o jiu-jitsu, qual era o verdadeiro jiu-jitsu, o que era jiu-jitsu de verdade, e saíram dele e veio treinar, tanto que ele meio que morreu, assim, né? E depois veio o Isaías, né? O Isaías, grande amigo Isaías. Ele mandou recado já aqui, antes a gente estava vendo Grande aqui. amigo. E daqui a pouco vai ter a pergunta, daqui a pouco essa daqui já tá preparada, já foi feita pro Isaías, a gente vai fazer pro Claudio Honor aqui, ó, Nossa! também. Então, o Isaías chegou depois de 2 anos, que eu já estava instalado aqui no Mato Grosso do Sul. Mas foi ótimo, nossa, a vinda do Isaías veio por uma situação meio esquisita, mas assim, depois que ele estava instalado, eu acho que foi muito bom para o jiu-jitsu mato-grossense, porque tinha um parâmetro. Na época, antes do Isaías, eu não tinha parâmetro para saber se meus atletas estavam evoluindo ou não. Então eu tinha que levar para São Paulo. Olha só, a gente alugava van para ir para São Paulo, competir em São Paulo, que nem tinha muitas competições. A gente até competia internamente. O Roberto lá tinha tanta filial, tanto que parecia um paulista. Tinha mais de 200 atletas numa competição, 300 atletas, entendeu? Então a gente ia lá, fazia os campeonatos, e aí eu sentia se estava evoluindo, como é que estava. Eu não tinha parâmetro. Depois que o Isaías chegou no estado, aí nós começamos a ter um termômetro, né? Porque aí tinha competição, a gente podia saber, pô, será que esse aqui merece um azul ou um. Não tinha nem roxa na época, era até azul. Depois foi chegando os roxos, mas era até azul, então. Será que merece? Será que tá no nível? Não tá? Começou a ter. Foi muito bom a vinda do Mas Isaías criou pra uma cá. rivalidade inicial de pega, que eu, assim, eu não sou dessa época, né? Então, meus professores, até o professor Claudio Honor perguntou, fui seu professor? Eu falei, indiretamente sim, porque eu treinei com alunos do professor Claudio Honor aqui em Campo Grande. Então, aí ele até perguntando, então eu escutava, falava assim, na época, se você encontrasse camisa do Claudio Honor, o pessoal do Isaías, o cara tinha que cruzar a esquina, tinha que cruzar a rua, porque podia virar porrada, não podia nem entrar em boate com camisa de jiu-jitsu, né? Uma época proibiram. Existe uma fantasia muito grande, tá, gente? Mas assim, no fundo, tinha entre os atletas uma rivalidade enorme. Entre os atletas. Né? Entre eu e Isaías, eu nunca. Eu acredito que o Isaías também não. Ele. Nem no comecinho, professor, tipo, esse cara Não, chegando cara. aqui no meu território. Você fica. Mas ó, eu sempre falava assim:
Pô, o cara é do Rio, é do berço do jiu-jitsu. Quem sou eu? Eu sou nada, né, meu? Eu falava sempre assim, falava, meu, ele tem que ser melhor do que eu mesmo, porque se ele veio do berço, só que nossa equipe era sempre campeã. A gente tinha uma força muito grande dentro. E o pessoal do Isaías também. Era a época da Dinastia, que era Dinastia. que era academia de... Então a gente tinha um confronto muito acirrado. Fora ali do tatame, do campeonato, também existia, tinha essa parada de não encontrar, porque sempre tinha aquela luta famosa, né? Fulano contra fulano vai ser. Parava o ginásio para ver a luta. Então, se esse fulano contra fulano encontrasse num show na época era limite, né? Saía faísca, entendeu? E antigamente parece que o pessoal brigava mais, assim, de qualquer coisa era motivo pra sair uma porrada, assim, né? Existia uma moda existia uma moda em Campo Grande. Quando eu cheguei aqui, existia os brigadores de rua. Tanto que tinha uns caras aí, eu esqueci os nomes, que era, tipo, protegido pelos caras que tinham grana. Então era meio segurança dos caras. E o cara era poder aquisitivo, morava no subúrbio, mas conhecia Cláudio Dibo, não sei quem, os caras que tinham uma grana, que segurava os caras. Não, vai, senta a mão naquele cara ali. Só que assim, era muito covarde os caras. Os caras batiam no ombro do outro, quando o cara virava, ele dava. Pá, pô, é sempre fácil brigar com o cara, né? Meu? Pô, dava o primeiro soco, semi-nocauteava o cara, montava em cima e matava o cara. Tanto que quando eu cheguei aqui, o seu Dilson, eu acho que era para uma forma de divulgar a minha presença, começava a desafiar esses caras para eu lutar. Brigar. Aí é fácil, né? Aí teve uns que recuaram, teve até um que foi sensato, falou, Claudio, não vou lutar com você, eu sou brigador de rua, você dentro do ringue vai ter regra aí eu vou me dar mal, né, meu? Então, é bem que você é consciente disso. Que eu ia te arrebentar. Que eu ia te arrebentar lá fora e lá dentro e aqui fora. Encontrei com ele depois. Ele me contou isso depois, que já estava tudo acompanhado. Mas se tirar a regra, fica melhor ainda pra mim. Eu vou ganhar de você também, né? Mas a gente tinha um respeito. Eu não sei, meu nome foi muito forte aqui. Então, eu entrava nos bailes, nas coisas assim, nas danceterias, né? O pessoal era a estrela, assim, né? O Messi, ninguém. Era eu acho que também, né? Tipo, mas o pessoal chegando, a notícia, falar assim, pô, primeiro, esse cara trouxe o jiu-jitsu. Aí você não sabia o que era jiu-jitsu, tem gente que achava que dava um golpe já matava, ou vai ficar com o braço quebrado, só pensava, vai quebrar. Eu tenho um aluno, inclusive, hoje eu arrendei a academia do pai dele, o Rodrigão, não sei se ele vai. O Rodrigão era um cara... Vai ver. Os alunos todos vão ver. Os do Isaías, todos viram. O Rodrigão era um cara fazia musculação, era muito forte. E aí ele conta, depois ele foi meu aluno, né? Ele conta que antes de ser meu aluno, ele me encontrou numa dessas filas para entrar numa festa, aí num show, e eu usava, muito ridículo, cara. Nada é ridículo, anos 90, tudo vale. Eu usava um sobretudo, porque tinha aquele filme do Cobra, né? O Cobra, e eu achava aquilo o máximo. Eu usava um sobretudão, eu tinha um RD 350, e eu chegava, né, com aquele sobretudo, na época de frio, e aí ele me contou, falou que ele estava atrás de mim, junto com os amigos, e ele era desses brigadores de rua. Ele gostava de arrumar confusão, né? E aí ele contou pro um amigo dele assim, ele baixinho folgado, hein? Aquela orelha ali, eu vou arrebentar. Aí o amigo dele aconselhou ele não ir. Ele falou, mano, você sabe quem é aquele cara? O cara é o Claudio Noy e tal, do Vale Tudo. Aí ele disse que ficou engasgado, isso, não enfrentou. Aí quando ele foi meu aluno, ele me contou, vou contar uma história. Caralho, aí, que sorte que eu dei, bicho. Ele falou isso, ele falou, vou contar uma história. A primeira aula ia ser prática. Aí ele falou assim, cara, quase que eu ia entrar numa roubada, que eu queria
tem você. Eu ia De qualquer apanhar pra jeito, caralho. o sonho era tropeçar no seu pé e você perguntar o que foi pra mim sentar a Que porrada. falta não fazia o jiu-jitsu pra pessoas como essas, né? Né? Cheio de energia Tanto pra que- gastar, que podia então- lutar na academia, vai pra um lugar, Isso bate no mesmo. filho de alguém, vai fazer uma família ficar triste em casa, né? E aí ele falou, cara, eu ia entrar numa roubada. Eu falei, talvez não, vai que um soco seu e me nocautear, você não vai saber. Não ia dar. Você gosta de cutucar e dar por trás, né? Ah, Vai né, que meu? você, Ah, a sua mas chance o aumenta. mestre Claudio não virava pra trás Não, sem. não, com eu, o cara cutucando, eu né? era muito visado, então eu ia nos lugares muito, muito atento. Era difícil, difícil. eu vacilar. Lutador de Por jiu-jitsu isso, não você cai acha- nisso aí. Não. Lutador de jiu-jitsu mesmo não cai nisso E aí. outra coisa, eu tinha. Eu essa prepotência, arrogância, mas eu tinha uma posição dentro da cidade que todo mundo me respeitava, ninguém chegava chegando. Quem não me conhecia, o amigo dele conhecia e falava, ó, não mete as caras que vai embaçar pro seu lado. Então, eu não conseguia, não chegava às vias de fato por isso. Por causa da fama, graças a Deus, teve uma vez na Limite, 5 caras enormes mexeu com meu irmão. Meu irmão, na época, era faixa azul, e aí me contou, tava do outro lado da Limite. O cara mexeu comigo, tá? Eu fui lá conversar com o cara. Ah, chegou 5 caras, 5 monstros. E esse que ia conversar comigo era do meu tamanho, e era o mais folgado. E ele queria. E aí eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou tomar um couro, né? Eu pensei comigo, falei, 5 caras. Só que aí eu não abaixava a bola também, né? Eu falava, ó, o primeiro era lá em cima, Limite, não sei se vocês não conheceram. Não, assim. não, da minha época não. Era a pista de dança embaixo e tinha um mezanino em Não, volta. quem conhece assim. aqui tem um velho aqui, Né? ó. Tem um velho aqui E fora. aí olhando aí, ó. eu comecei a pensar maldade, né? Eu falei, vou jogar o primeiro lá de cima, porque os outros não entram, tá ligado? Vou jogar o primeiro de cima, que já é um crime, fecha boate, eu não apanho de ninguém. Sabe, Não, mas não ia morrer não, porque tinha tanta gente lá em cima e ia amortecer aquela lá embaixo, ia amortecer ele. Ia machucar alguns aí. Morrer não ia, mas morrer quebrar um ia- braço, ia alguma coisa assim só. machucar. Mas não deu, graças a Deus, não chegou às vias de fato e nunca chegou. Eu tenho fama de brigador aqui na cidade, sabia? Nos anos 90, tanto que me queimou muito, eu perdi muito aluno por causa disso. Mas, cara, gente vai rir da minha cara aí, mas cara, eu não lembro que eu cheguei de via de fato, de dar um murro num cara, porque sempre chegava alguém que me conhecia e segurava a onda. Já cheguei a discutir, a meter dedo na cara de alguém. Professor, tá? o senhor A já gente chegou a vai apertar chegar, a apertar gente já o vai mamilo chegar daquele lá. nosso produtor ali, ó. Olha Ele lá. tava arbitrando e eu O senhor tava do puxou, lado, apertou professor. o mamilo dele. Ele fez uma coisa que eu não lembro o que foi da É. luta. Eu chegou nele, pegou ele no mamilo aqui assim, ó, polêmico, assim, falou, rapaz, não sei o que é. Eu lembro que eu falei, calma, professor, calma. Foi. Muito Arbitrando, ele Tá lembra. vendo? Qualquer dia eu vou morrer sem saber o porquê. Eu acho que eu fiz merda lá atrás. Ele tava sem sutiã no É. dia. Não, mas E assim, sentiu o muita mestre já xingou sensibilidade. todos nós aqui, todos nós fomos árbitro, o mestre Já me xingou também, árbitro. É? Já me xingou. Ah, cara, A minha eu também. me transformo. Porque, É então, lógico. vamos lá. Transforma, Se me transforma. transforma. Pede desculpa pro pessoal aí. É, Pede desculpa. Ele se transforma. Eu também, às vezes, pô, né? Não, mas a gente tá mais nervoso. Eu vejo ali fora. Eu acho uma injustiça o erro. Isso é a minha visão, talvez. E assim, pelo meu conhecimento, pelo que eu já fiz pelo esporte, porque eu tenho. Meu, o cara vem questionar uma regra, sendo que eu que trouxe essa regra pra cá. Ah, melhorou? Mas eu tô evoluindo também, pô. Eu ando o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Só para os Estados Unidos eu fui 5 vezes. Mas Entendeu? eu vou falar, mas o mestre transforma tanto que aquele me xingou. Já tinha acabado a luta, já tinha acabado. Verdade. Ele Fica ficou bravo, bravão. Aí ele não xingou, eu vi que ele ficou bravo pra xingar, mas ele olhou assim. Pra Deixa xingar, quieto, não, né? que a gente se conhece muito. Eu nunca, quem falou, eu nunca fui aluno do mestre Claudio Honor, mas o mestre Claudio Honor, as poucas vezes que eu sentei com o senhor pra conversar, sempre teve uma pílula de conhecimento que no futuro fez sentido. A primeira foi quando eu era garoto, eu tinha 17 anos, eu tava treinando Vale Tudo, lá naquela academia que tem ali na... Era bem grandona, não era Atmosfera, não. Era a outra, que até fechou. Não é só o de verão, não. Fica bem ali como é que era? Que tinha um tatame enorme. Deixa eu lembrar, eu sei qual é.
Então, enfim, eu tava treinando lá e aí eu tava treinando e amarradão, aí quando eu olhei quem que tava malhando assim, eu olhei o mestre Claudio Honor olhando o treino. Aí, pô, já bateu aquela responsa, né? Será que faz? Será que faz? Era faixa azul, eu acho. Aí eu tava sem camisa, magrelão, treinando assim, né? Aí o mestre parou, ficou olhando assim, aí ele chegou pra mim e falou assim: "E aí, guri, tá treinando forte aí?" Eu falei: "Porra, tô." Ele falou: "Tá indo bem." Eu falei: "Porra, já fiquei felizão, né?" Aí ele falou assim: "Quer ser lutador?" Eu falei: "Quero." "De verdade?" "Quero." Então faz o seguinte: não vai fazer merda com mulher, que isso vai te fuder no futuro. Você vai se fuder se fizer isso. Treina, concentra em treinar. Vai arrumar a mulher só quando você já tiver bem treinado, já tiver. O que aconteceu na minha vida foi justamente isso. Essa Caracas. parte de não ter gerenciado esses relacionamentos. E eu lembrei justamente dessa pílula que o mestre Claudionor deu pra mim lá quando eu tinha 17 anos. Pô, legal. E a segunda foi quando uma vez eu tava no campeonato e eu tinha acabado de quebrar o punho. E eu tava sentado assim, aí o mestre passou e sentou do meu lado, começou a conversar. Aí ele falou assim pra mim: "Pô, você tá aqui quietinho hoje, né? Quietinho aqui, eu passei, conversei com você. No outro campeonato você tava bem aí ganhando, tava um monte de gente em volta de você. Quando você tá ganhando, é só gente te carregando pra tudo que é lado." Aí o senhor falou assim: "Quando eu era campeão de Vale Tudo, o aluno passava na porta de casa, me levava no McDonald's, levava pra onde eu queria. Só que quando a gente não tá aparecendo, todo mundo some, só Some. fica pouca gente." É E, verdade. e Hoje é, de um- verdade, e é né? uma Só que- verdade, né? é. E acontece muito, né? Dilon, você fez uma luta com um cara que eu treinei, né? Foi com o senhor treinou Com o o Gilmar, Gilmar. foi o Gilmar. E eu vou te confessar uma coisa. Eu treinei o Gilmar e eu sabia que o Gilmar ia perder pra você. Cara, todo mundo me pergunta dessa luta. Eu falo assim, Eu sabia, porque eu conheço, eu treinava ele, eu sabia que o nível dele não chegava aos seus pés. Mas eu acho que, assim, eu coloquei tanta pilha no Gilmar, que ele era o fodão, o campeão, que ele chegou com a autoestima muito em ele cima lá. acreditava que ia ganhar Ele mesmo. acreditou na minha mentira, tá ligado? E perdeu. Não, e Ele ganhou. ganhou de mim. Ganhou Ganhou dele. de mim. Ele cansou, na verdade. Você Tinha- cansou. Você na não verdade, foi bem foi um erro preparado. de treinamento. Você não foi bem Foi um erro preparado. de treinamento. Ele cansou. É. Ele começou ganhando o Gilmar, atropelando o Gilmar, mas o Gilmar, com aquela minha. Durante os treinos, Psicológico preparado. eu joguei né, uma ideia nele. Falei, mesmo, você é o cara, você. E eu fiz uma preparação muito boa no Gilmar também. Tava né? bem preparado. Tava. Mas eu, no meu íntimo, eu falei, eu coloquei o Gilmar numa enrascada. Pensei Na verdade, eu, é que a gente já tinha brigado num campeonato. de sub, né? A gente tinha brigado num campeonato. Até uma coisa errada que eu fiz na época, Que né? isso, Dila? Mas eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu tô conhecendo 20 meus e poucos amigos de anos. podcast, Então, né? mas eu tinha 20 e poucos anos. Aí até um erro, né? Que é notado. Porque aconteceu o seguinte: eu fui lutar, eu era companheiro de time dele, tinha treinado com ele e ganhava quase todos os treinos dele. Aí a gente foi lutar um campeonato e eu venci ele de maneira até rápida num campeonato sem kimono. E quando eu venci ele, eu peguei e fingi que tava com uma 12, assim, e atirei na cara dele, assim, na comemoração. Uma coisa que não se faz, né? E Pô, aí cara, ele tem levou. amigo de treino. Não, mas a gente tinha brigado, eu tinha saído da academia, entendi. entendeu? Tá. Aí tinha uma Já tava rivalidade, rivalidade. aí criou uma Aí que se rivalidade. foda, né, não, mestrão? Não, mas aí criou esse negócio, fizeram um evento bem grande, aquele, né, o Cage Brasil, e botaram lá em cima, e aquele negócio, a gente vai subindo a cabeça, eu tava me machucando no treino e querendo ir lutar. Pela promoção, pelo que o pessoal. Até que o mestre falou, eu achei que você ia ganhar. Todo mundo chegava no meu ouvido e falava isso, você já ganhou. E eu já entrei com essa cabeça. Falei, eu lembro que eu tava me sentindo muito mal pra lutar, mas eu falei, cara, eu preciso de 2 minutos pra ganhar. Todo mundo tá falando que eu vou ganhar, né? Então mas foi um aprendizado imenso, eu acho que. E o mestre Claudio Honor, quando eu vi ele lá do outro lado, eu falei, porra, vai ser foda. Ele tá lá no corner dele. Eu quero só aproveitar esse bagulho, professor, pra tirar uma. Vale dar uma zoada com o cara, tipo assim, maluco, sei lá, creontão, maluco vacilão. Você ganhou, vale ou até Cara, naquele eu momento? acho que nos tempos atuais, não. Hoje tá muito. Não, eu acho que não é o perfil. Hoje nós temos que vender o nosso esporte como um esporte íntegro, um esporte saudável. Entendeu? Esse negócio de. Tanto que as regras do CBJJ, se você zoar, você é desclassificado, filho. Mesmo você ganhando a luta, você é desclassificado.
Então, acho que não, viu, cara? Eu já fiz merda também. E a vez que eu fiz merda e subestimei, eu pedi pro Michel. Ah, aquela foi triste, mas Eu assim, ganhei do fiquei Michel voando, não sei se vocês triste. viram. Eu vi, e eu assim, eu vou te falar, meu coração na época, eu falei, Ah. cara, pode parar, Messi, pode parar, que ele Que ano ganhou, foi? ganhou bonito, sabe? Ali eu achei que, É. pô, todo mundo... Eu ganhei bonito É. dele, arrebentei ele, aí caí na pilha do seu Manuel João, que ele já tava treinando o seu Manuel eu João. já tava aqui, eu acompanhei É. isso. Aí eu tava com as minhas lesões já, coluna estragada, não consegui treinar o que eu treinei na primeira, e caí na pilha até pelo um valor menor, só para satisfazer meu ego e achando que eu ia ganhar de novo, e com pouco treino, É, e o cara voou. o Aguinaldo E veio assim, aqui, o e Aguinaldo... mas eu me considero assim. Eu não parei a luta. Quem parou foi o Eu médico. ia falar isso agora, porque O o médico Aguinaldo que parou a falou, luta. o Aguinaldo falou pra gente aqui no podcast, antes do podcast a gente tava conversando, que ele arbitrou essa luta. É Ele isso. disse que o médico falou, não para, não eu não para. vou parar essa luta. Eu não quero vou mais no desistir." terceiro round, porque eu sabia que eu ia ganhar ele no terceiro round, porque ele também tava cansado. Eu tava cansado, não vou dizer que eu não tava. Só que esse corte aqui, tá vendo? Um soco dele, cara. O soco dele arrebentou, pegou daqui a aqui, ó. E assim, todo mundo ficou com muito medo de abrir mais, né? Pá, já tava um horror. Mas eu não queria parar. Eu tinha plena certeza que eu ia ganhar no terceiro round, pelo cansaço. Mas aí o médico achou por bem não parar e eu caí na besteira de acatar a ideia do médico. E aí ele usou esse marketing de ganhou de mim. Tá bom, ganhou. Beleza, mas por falta de maturidade. Não é maturidade, mas assim, de não ir pela emoção e ir pela razão mais, sabe? É aquilo que eu tava falando, o pessoal em volta às vezes vai enchendo tanto a É. nossa bola, É. querendo, principalmente os alunos que às vezes chegam, ó, mestre, eu quero te ver, e a gente quando entra lá quer dar o show pra eles e não se dá pro vencido, E né? todas as vezes que eu entrei pela emoção, me dei mal. Outro cara que eu perdi foi pro Olívio. É um garoto, pô. Garoto, eu achei eu achei que eu ia atropelar ele. Eu falei, nem treinei direito. Eu falei, ah, não, esse moleque faixa roxa na época. mas era, pô, Só uma que, diferença meu, de idade também. A idade muito grande. Ah, do Michel também. O Michel é mais novo que eu. Essa que Eu Tá tenho com 54. 54. Eu lutei com o Michel com a primeira luta foi com 48. ele E depois vem eu lutei com 50. E lutas boas, Entendeu? né? Então, assim, proporcional à idade, né, meu? Mas eu tava, modéstia à parte, eu tava num corpo legal e eu tava bem preparado na primeira luta. Eu tava correndo, eu moro no Noroeste, eu tava correndo do Noroeste ao shopping Campo Grande voando, sem Pra quem é de ringue, fora, dá uma boa pernada, cara. entendeu? Então, tava voando, tava bem, mas infelizmente a segunda luta eu fui meio prepotente, achando Agora que que o senhor tá falando da luta, faltou a gente perguntar. E a luta com o Isaías? eu... Ia sair essa luta? Cara, Ficou com aquele gostinho de Ficou. queria essa luta? cara, assim, os dois queriam, né? Eu tinha encontrado algumas vezes o Foi Isaías. exatamente o que ele falou, né? Os É. dois queriam. Os dois queriam. Os dois queriam. A gente tinha, acho que mais ou menos o mesmo peso na época. Hoje não, o Isaías tá com 90 quilos. Isaías, Pesadão. mas nós tínhamos ali uns 70 quilos por aí. E assim, ia ser uma luta, ia ser um lutão. Com certeza. E assim, o favorito, eu acredito que seria ele, né? Seria ele. Mas eu ia dar meu sangue, nossa, eu ia treinar que nem louco, ia sair uma luta muito massa. Mas faltou alguém investir, né? A gente também não ia lutar, queimar graça, esse cartucho né? de graça só nem- para os outros verem, pra dar... Pra o pessoal Não. ter uma noção, eram academias com 100 alunos, Nossa, né? o campeonato se resumia entre Isaías e Claudionor. É. Tinha um ou outro gato pingado, O mas pessoal assim... quer muito bater palma, mas não quer muito Não- pagar é, ingresso, né, cara? é. Isso que é Ah, fogo. pô, essa Eu cara- quero ver Mas, tal ó, luta. ressaltando, nós nunca se desrespeitamos. O Isaías sempre me respeitou. Eu sempre respeitei o Isaías. A gente nunca teve nada. O pessoal achava que a gente não ia se falar, não sei o quê. Tanto que quando veio uma foto eu e ele, os caras, não acredito, o Isaías e Claudionor se abraçando, tirando foto junto. Cara,
é uma ideia que não existia. Existia entre alunos, tá? Tanto que teve uma vez o Isaías, muito sensato, teve uma guerra entre a Academia Isaías e a Academia Claudionor, que um dos atletas, o Ciborgue, na época, era aluno do Isaías, O Ciborgue, Robertinho Abreu. Robertinho né? Abreu, lutando com um aluno meu, o Nilson Pugatti. Eu acho que é até absoluto, porque ele sempre foi mais pesado que o Nilson sempre teve 70 quilos. E o Ciborgue finalizou o Nilson de Armeloc, só que ele também foi um pouquinho pilantra de não soltar o Nilson. Pilantra assim, né? Aquela rivalidade. É, aquela coisa da e época. arrochou um pouquinho mais antes de soltar. O Nilson não gostou. Razão. Levantou até mais rápido que o Ciborgue. O Ciborgue estava ainda de 4 apoios para se levantar. Ele me deu um tiro de meta no peito do Ciborgue, que levantou as 4. Gato pra trás. Assim. Só que, mano, o bicho fechou, o tempo fechou, pulou aquele exército do Isaías pra dentro do Mas um pouquinho mais perto, mas isso, obrigado. E pulou a galera do Claudionor, que também. A galera do Claudionor sempre foi pequenininha. Eu acho que os professores sempre puxam, né? Quando você é professor pequenininho, parece que atrai mais aluno pequeno. Né? Quando você é grandão, parece que atrai os alunos. E o Isaías tinha uma galera muito maior, né? Era Frank, tinha o. A galera do Claudionor era braba também. O Fabinho Jiboia, que foi meu professor. Não, o Jiboia, cara, o Jiboia, depois se tiver um tempo, o Jiboia foi um cara, eu acho que um dos mais técnicos que eu, mais técnico que eu já tive. Se fosse na época do UFC, naquela época, se tivesse o peso dele, galo, que nem tem no UFC. Nossa, ele tinha detonado. Então, e aí, mano, surgiu, aí pulou 100 cara de um lado e 100 do outro. Televisão tinha acabado de sair. Foi um evento que eu fiz chamado Copa Bad Boy. Nossa, essa Copa Bad Boy. Teve lá o senhor importou lá pra Porto Velho essa Copa Bad Boy. Eu era criança, eu lembro que eu lutei essa Copa Bad Boy. Aí, a televisão tinha umas 4 televisões tinham ido lá no ginásio minutos antes, cara, pra divulgar. E aí fechou aquele tempo. O Isaías sensato chegou e ainda dei um empurrão no peito do Isaías. O senhor apertou o teto ali, eu não achei que ia passar batido. Aí o Isaías, calmo, sensato, falou: não, galera, pra fora, pula o alambrado, segurou a galera, porque se ele tivesse falado pega, mano, eu acho que talvez eu não estaria aqui conversando com vocês, ou o jiu-jitsu nosso estaria na merda. Porque, assim, a mídia daqui de Mato Grosso do Sul sempre jogou muito contra o jiu-jitsu. Contra. E naquela época, principalmente. E se tivesse hoje em dia aquele evento, pensa, aquele evento, no fervo que tava aqui, jiu-jitsu era marginalizado, tivesse uma guerra lá dentro, 100 contra 100, ia sair muita gente machucada, filho. Ia sair criança, senhoras, pô, tava todo mundo assistindo, os pais. Aí ia ficar muito feio. Ia ficar muito feio. E se não fosse o Isaías, cara, porque eu, sempre lutei, vale tudo, sempre treinei, então eu era a minha adrenalina era flor da pele, filho. Eu tava por tudo ou nada. O Isaías mais contido. Opa, galera, todo mundo pro lado de fora. Aí eu, entrei também, entrei em sintonia de novo, falei, puta, quase que eu fiz uma merda. Fora, galera, fora. O Isaías queria ir embora. Eu falei, não, eu que tava fazendo o evento. Eu falei, não, Isaías, não vai embora não, cara, senão vai acabar o evento. Aí eu consegui acalmar o Isaías também, que ele queria ir embora. Na metade do evento. Eu falei, não, vamos terminar o evento, cara, não vai mais acontecer, tá? Ufa. Aí terminamos o evento e tal. Mas foi tenso. Pra quem tenso. Aqui o jiu-jitsu local, ele tinha nesses anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, essa rivalidade de sair briga mesmo, era assim, até usual, né, no campeonato, era muita adrenalina, era aquela parada de muita honra. Então, vestir a camisa, né, meu? Era defender a camisa, né, do time. Era igual o jogo de futebol, né? O cara defende o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, assim, em Rio, São Paulo, você vê que sai até morte, né, meu? Por causa de uma camisa, né? Imagina com a academia de jiu-jitsu, que era a família do cara, né? Tem muita gente que não se encontra em lugar nenhum na vida e só se encontra na academia do jiu-jitsu. E ali vira paixão.
Paixão. Uma vez eu lembrei de uma história, cara, olha só como que isso mexe com as paradas, né? A gente tava lá na nossa cidade, Valença, interior do Rio, aí sempre era a academia do meu professor e uma outra academia que sempre aparecia para criar rivalidade. A dele sempre se manteve por muito tempo e apareciam uma, saía. Nessa época a gente tava com a rivalidade de uma Gracie Barra, né, lá. Só que a Gracie Barra deles usavam inclusive a marca sem autorização. Tinha muito aqui em Campo É, Grande. Aqui certo. também teve Entendeu? bastante. Botava a Gracie Barra só pra ter uma marca, mas não pagava franquia, não Ah. seguia os princípios. Eles eram os mais bad boy de brigar na rua, de professor. Enfim, aí um aluno nosso mexia com negócio de DJ, assim. Aí ele fez uma montagem da nossa equipe e levou pro campeonato. Só que ficou horrível. Era tucu, tchá, peri, tucu, tchá, padeira. Os nomes dos caras. Era péssimo. Aí a Mas, gente mas saiu o pessoal gostava disso aí. mas a gente tinha uma montagem pra soltar no som no campeonato, tá ligado? Entendi. Aí a gente lutou esse campeonato e a gente sempre lutava e ia pra uma festa, sair. E o moleque chegou, tava lá de DJ, foi e botou nossa música no meio da balada. Aí o moleque da Gracie Barra tava na balada com a galera da Gracie Barra lá. O que que aconteceu? O moleque Ixi. subiu lá no bagulho do DJ e quebrou o DJ. Caralho. Aí começou uma porrada desenfreada. E tipo assim, e era normal. Tipo, acontecia e Ele tipo, ficava por isso mesmo, ninguém dava queria polícia. né? passar dando tiro depois, ninguém queria pegar de covardia, era um Tinha bagulho que que treinar pra acontecia. pegar o cara de volta, Cara, né? existia até umas camisas que eu fiz, cara. Hoje eu não faria nunca. Tipo, jiu-jitsu não quebra tijolos, quebra ossos, Nossa, sabe? é. Era As uns camisas negócios. A vibe era ser mal, né? Enquanto sua arte marcial termina, a minha começa, sabe? Tinha umas histórias assim, paradas- era muito... Aqui não, chefe, frango sendo... Ah, isso daí tinha aqui, isso daí tinha Eu aqui. tô né? ligado. o Cyborg ele levava um frango, é verdade, ele brother. levava um frango. Por causa cara. do Taedes. Do Taedes Mendonça, que era O Taedes era um fera. Lutava, era o cara que enfrentava o Cyborg Com em 100 pesos quilos, diferentes, assim, Nossa, enorme. O Taedes com 60, 70 quilos, o Cyborg com 90. E aí o Taedes era o único cara que chegava na final junto com o Cyborg. E aí o Cyborg trazia esse frango e zoava ele. Pegava, tirava o frango Cara, depois da tirava luta. da ficava luta, assim. mostrava. Cara, É, eu achava. Era um eu achava folclore. legal, mas era o folclore. né? Tinha aí o Tatuapul que lutava contra o Pedro Paulino, que era aquela briga, rivalidade. Era uma parada que. Aí tinha os pais que ficavam em volta botando a pilha, um brigando com o outro. É. Era bem bagunça, assim. Mas era divertido, né? Furduncinho. Era divertido, Cara, era divertido. hoje, graças a Deus, o jiu-jitsu se organizou. O senhor que começou com a federação aqui. Eu que comecei. Quando eu cheguei, o pessoal, tinha alguém inteligente na turma do CID, algum advogado, alguém, que falava, falou pra ele assim: vamos montar uma federação, porque tá chegando o cara. Já tava o zum que eu ia vir pra cá. Sim. E esse cara vai dominar. Eu acho que foi essa a ideia. Né? Eu tenho quase certeza que foi isso. Então vamos fazer logo uma federação, porque quando ele chegar, a federação já está montada, ele não tem como fazer. Mas eles não sabiam nada de jiu-jitsu. Então eles pegaram a federação e engavetaram. Só foi reabrir essa federação quando o Isaías assumiu a parada. Entendeu? Porque até então essa federação não estava engavetada e quem fazia os campeonatos era a minha liga. Eu que comecei a fazer campeonato estadual aqui, com a Liga Sul-Mato-Grossense Jiu-Jitsu. Porque eu fui fazer a federação lá no quarto ofício e já tinha. E na época a lei não era a Lei Pelé, era outra lei que não podia ter duas federações com o mesmo nome. E aí eu cheguei lá, hoje a Lei Pelé abre espaço e você faz várias. quantas federações você quiser no estado. Mas naquela época não existia, era uma federação, só podia ser uma federação de jiu-jitsu. E quando eu cheguei lá, a federação já estava pronta. Aí eu tive que... Aí um amigo meu, até da prefeitura, falou, cara, por que você não faz uma liga? Não, mas eu queria federação. Rapaz, faz uma liga, porque aí você consegue verba, não sei o que, me deu essa ideia. Não, vamos fazer uma liga. Aí só mudei de federação para liga, mas o mesmo estatuto. Entendeu? Já tinha o estatuto pronto. E o senhor arbitrava todas as lutas, porque ninguém sabia? Incrível, cara. Presidente, árbitro. Mas assim, chegou eventos que tinha chegou a evento de ter 3 áreas. E eu tive que ensinar meus alunos faixa azul
Na madruga, assim, várias noites pra eles não errarem. Tanto que, cara, eu considero, tipo, China, os caras das antigas, uns árbitros excelentes, porque eles, desde azul, eles arbitravam. Então eles não tem como errar. Se eles errar, é porque eles são muito, pelo amor de Deus. O China foi o primeiro sul-mato-grossense faixa preta? Foi o China? Acho que não. Não. Mas não posso dizer isso. O China renega a minha faixa. A verdade é essa. Eu queria perguntar isso aí. Porque o China renega, porque quando o China voltou lá da Europa para Campo Grande. O Emílio China. O China era meu filho. Era um professor, foi aluno do. Eu tratava o China como meu filho. Assim, eu era muito. E eu fiz do China. Tanto que eu falava para todo mundo que ele era o cara, era o top da galáxia. Entendeu? Ele era muito bom pra época. Ele era, mas assim. E eu enfatizava mais. Tanto que hoje ele é o China, porque o nome China fui eu que dei. Então eu enfatizava muito. E quando ele chegou aqui em Campo Grande, e depois que ele foi para a Europa, não se deu bem, não sei o quê, voltou com a mão na frente e outra atrás. O pai sempre odiou jiu-jitsu. Hoje tá amando porque ele tá ganhando em dólar, né, meu? Mas o pai dele não gostava de que ele treinasse jiu-jitsu. Eu lembro que ele falava isso sempre pra mim. E ele também não compensava, porque ele fazia umas coisas que não era pra fazer. Eu sei que eu fui aluno dele, eu fui aluno dele. Você sabe muito bem. Eu fui aluno dele. Ele não fazia uns negócios que o pai não gostava, e barará, caixinha de fósforo. Então eu acolhia ele como filho, assim, né? Era a figura de referência que ele tinha como um disciplinador. Né? E ele era, assim, um cara, carro-chefe meu também, né? Ele segurava a onda da equipe também, né? Era um cara de 70 quilos também, mas era um cara que segurava a onda. E ele foi para Porto Velho, passar um tempo em Porto Velho. Ele foi meu professor quando eu era adolescente. Aí ele deu aula numa melhor academia de lá, que tinha até ar-condicionado, me levou lá. Era a Win. A Win. Me levou pra lá. Aí ele falou, aí a federação de lá começou, ele era marrom. Era marrom. Meu marrom. Foi pra lá de marrom, a federação começou a cobrar dele. E a Win queria ele de como preta, pra ter mais respeito, né? Porque não tinha nenhum faixa preta nenhum, na queria cidade. que a Win bancou até minha viagem pra lá. Eu conheci Era o uma dono, academia tal, grande. academia top, ar-condicionado, cheio de bonita. onda. E aí ele me levou pra lá pra eu. Ele falou, não, eu preciso da preta, tal, e que a federação me reconheça aqui pra eu. Eu falei, não, fazer um seminário aí e tal. Enfim, fiz todo bem bolado pra ganhar um troco. E fui até de busão pra lá, 36 horas de busão. É longe. Eu já vim de lá até aqui de carro. O senhor, que eu era adolescente. Você não vai lembrar, eu era garoto na época. Aí eu dei aula lá, fiquei lá até uns 15 dias lá, conheci uns caras, aluno deles, acho que dono da Eucatu, que treinava com ele, um filho do dono, me levou nas baladas, enfim. Eu dei a preta pra ele lá. Eu lembro. Eu tenho recorte de jornal, tudo. E ele fechou comigo de novo, a equipe. Porque até então ele tinha saído da equipe. Fechou comigo, tá, beleza. Fechado, a equipe Claudionão, a equipe Claudionão. Voltei para Campo Grande. Não durou 15 dias, cara. Recebi um telefonema de um aluno dele. Ô, Claudionão, como é que tá a questão da equipe aí? É Claudionão Cardoso e tal? Eu falei, até então o China não me deu nada, ao contrário. O que eu saí daí tá fechado, não mudou nada. Eu, não, ele tá trazendo o Della Riva pra cá e ele tá falando pra todo mundo que ele é Della Riva. Inclusive, ele disse que vai pegar a preta com Della Riva. Tá bom, né, meu? O cara tá renegando minha faixa. Até fala pra ele que eu não sou nem professor dele da branca, então. Já fala que foi o Della Riva que deu a branca, a roxa, a marrom, a preta pra ele. Ele fala até hoje pro senhor que o senhor foi o primeiro Comigo ele arrega. Ele fala, mestre, não que é isso. Mas os outros me comentam, ele fala pra todo mundo que ele é preta do dela. Não, a minha impressão é que ele foi o primeiro sul-mato-grossense formado faixa preta, né? Que foi da branca à preta, né? Porque eu acho que teve alguém antes dele que eu não me lembro. Não me lembro. Só se foi do lado do Isaías, eu não lembro. Então, talvez alguém do Isaías, mas que eu assim, me recordo, ele foi o porque primeiro. Eu acho que ele foi o meu primeiro preta, assim, porque eu dei preta, né? Eu promovi a preta, mesmo ele não aceitando, mas
Eu lembro que ele foi o primeiro preta meu. Agora, se ele foi do estado, aí eu não sei. Então, Eu não acredito sei, não que sei se seja. o Frank, né? O Frank é da Não época sei. O dele. Frank é o Maurício? Não, O que é Lemos? policial. O Frank, que é o pô. árbitro. Esse cara é duro, hein? Mas Puta. eu acho que eu não sei se. Eu Mas- acho que não, sabe por não, quê? porque O o Frank Frank lutou de foi- marrom ainda com. É? Depois eu cheguei a ver o Frank lutando. Eu tenho a impressão que foi o China. Que é o primeiro. China mesmo, É, né? tenho a impressão. Pode ser que tenha alguém antes. E se Frank, houver se eu não alguém me antes, engano, por ele é- favor, É, corrija a pode, gente, corrige né? aí, porque É. eu não lembro. Frank, se eu não me engano, é faixa preta de 2007. Não, Tenho vixe. quase Eu certeza. acho que quem deu pra ele foi aquele cara do Rio, como é o nome dele? Bom pra, que é o... Não foi nem o Isaías que deu Do o- Frank? É, Não foi um cara de Brasília? aquele, como é o nome dele? Famoso. Eu lembro que Veio ele, aqui, ele- passou ele- uns dias com ele aqui eu lembro e que eu já tal. troquei uma ideia com ele. Ele tem esse cara de Brasília como professor. Não sei se foi ele, só que eu não me lembro. Não foi o Isaías também que deu a preta pro Frank, Então, não. mas então já foi depois. Então, acho que talvez eu tenha essa impressão. Se houver alguém antes, se manifeste que a gente corrija a informação. Professor, eu tenho uma dúvida, assim. Eu gosto muito de trocar ideia com a galera mais antiga, porque da galera do old school mesmo, né? Pra que hoje eu vivo trabalhando, tipo, a nova escola, nova forma, né? Um jiu-jitsu que vai dar condição a gente de sobreviver com o jiu-jitsu. Igual antes não tinha como, vai né? ser ótimo. Antes era um favor o professor deixar você treinar. Eu lembro, falei assim, meu mestre falava direto, falava assim, cala a boca, seu verme, é um favor que eu tô te fazendo deixar você... Entendeu? Hoje em Cara, dia não, hoje em dia a gente trabalha com o cliente, o que é melhor. Isso, ó, essa pergunta é muito pertinente. Hoje, antes de responder essa pergunta, vocês sabiam que eu era para ser o primeiro Gracie Barra aqui em Campo Grande? Nossa, Eu não sabia não. O Carlinhos Gracie. Quando a minha liga é registrada pela CBJJ. Eu fui lá, quando a federação era lá na Barra da Tijuca, numa casa, não sei se vocês Eu pegaram. lembro, eu cheguei a pegar essa. O Carlinhos Gracie morava no Brasil, morava, né? E eu cheguei lá, o Carlinhos chegou pra mim, eu já tinha apresentado a liga pra ele e tal. E aí ele, tamo junto, né? Porque precisa de voto pra questão política, né? Dentro do... Aí ele falou, você não tem interesse de levar uma Gracie Barra pra Campo Grande? Eu falei, mestre, eu tenho que pensar bem. Eu tinha aquela honra com o Roberto Lage, enfim, entendeu? Mas ele me sugeriu isso numa saída, assim, eu saindo naquele corredor que tem do lado da federação, era uma casa, né, parecia uma garagemzinha, não sei se você conhece. Eu lembro, eu cheguei aí lá. Aí eu falei, não, vou pensar, e acabou não rolando, mas eu era pra ser um dos pioneiros da Gracie Barra. Mas tinha também essa parada de lealdade nessa época que era muito grande, né? Tinha. Hoje, tipo, eu falo por mim mesmo, o pessoal pode até achar não tem espantoso. mais isso, não tem, hoje é comércio. Eu sou uma franqueado da Aliança, entendeu? Os caras, acho que é interessante o que eles vendem de material, a forma como a gente consegue trabalhar o jiu-jitsu e tal, mas, cara, eu nunca tive uma aula com o Fábio Gurgel, entendeu? Eu nunca... Né, eu sempre falo isso eu falava isso pra mim, vocês sabem que hoje eu sou uma franquia dos Almeidas, né? Eu defendi muito o meu nome e eu sou quinto dan, registrado pela CBJJ, posso andar sozinho, não preciso de ninguém, só que eu tive que dar uns 2 passos para trás por conta de aprender que a gente não anda sozinho também. E não deu, meu, todo mundo conhece o Claudionor porradeiro, de lutador de vale tudo, de MMA e fora mesmo. Se você for pro Rio, os caras, aquele baixinho que lutava vale tudo, conheço. Mas equipe Claudionor, ninguém conhece. Equipe Claudionor, por quê? Porque eu nunca tive um número razoável de levar tipo 10 atletas pro brasileiro, 20 ou 30 para fazer barulho. Na época fazia bandeirola, né, com bandeira e tal. Enfim, então a equipe Claudionor Cardoso ficou só centralizada no Mato Grosso do Sul. Para fora, muito difícil, porque eu nunca consegui fazer um time para levar pro brasileiro, para mundial. Mas uma pergunta aqui, que inclusive o senhor estava comentando isso aí, o Herbert Santos já lutou pela Claudionor Cardoso no campeonato, não foi? Então, a história foi o seguinte, o Herbert era dos Almeida, porque foi na época que eles estavam saindo da Ryan Gracie, sim. E a Flávia Gracie chegou e falou, tá bom, vocês vão sair, vocês não podem usar
raia em nenhum momento. Chegou para a confederação e falou, ó, ninguém dos Almeida pode usar Raia Grace aqui. E os caras ficaram desesperados. Como eu era registrado, eles entraram em contato comigo. Claudionô, tem como filiar todo mundo na sua equipe? Eu falei, filia. Porra, então o Herbert Santos, campeão, ele era o número 1 do ranking na época. Era Claudionô Cardoso, porra. Eu usei isso também até de marketing pra mim. Tem que usar também, né? É uma troca. Justo. Mas é justo, porque eu assinei pra todo mundo, porque o Herbert já tinha lutas marcadas e todo mundo dos Almeida já tinha lutas marcadas e patrocinadores esperando essas lutas e eles ficaram desesperados. Como que eu não vou lutar e tal? Aí foram uma opção comigo, né? Mas enfim, voltando lá a essa sua pergunta, hoje eu acho que é fundamental. Eu escutei uma vez o Gurgel falando, a equipe ou o professor que não mudar seu modo de trabalho para esse viés, está fadado à falência. E é verdade. Se não tiver uma metodologia, um trabalho direcionado para clientes, porque, formar atleta, quem tiver no foco de formar atleta, tá ferrado. Você tem que formar cidadão e entrar nesse viés aí de ser democrático. Todo mundo tem condições de fazer jiu-jitsu. O gordo, o magro, o alto, o baixo, enfim. Então, se você não ter esse feeling, tem que foi um dos motivos, apesar que eu já estava buscando informação, eu já tinha uma gama de conhecimento, de material na minha mão para fazer a equipe Claudionô virar essa escola, entendeu? Mas como os Almeidas já estavam com tudo pronto, eu falei, não, então vamos pegar dos Almeidas. Então já está uma escola, que é uma escola que os Gracie já vem há muitos anos, e a Aliança também já entrou também nessa. A Aliança Que é jiu-jitsu paulista também, né? Que o Almeida é lá de São Paulo, tradicional. O Gurgel é um cara muito inteligente, e formou essa escola aí fera. Entendeu? E eu acredito muito nesse trabalho, tanto que eu copio, vamos dizer assim, lógico, com o meu carimbo ali, né, com o meu jeito de trabalhar, mas existe todo um processo de primeira aula, segunda aula, enfim, todo um trabalho em cima disso. Mas eu acredito muito que tem que ser dessa forma. Esse módulo aí, eu não sei, eu posso estar falando alguma besteira, né? Enfim, as franquias vendem módulo, vai ensinar isso. Só que, tipo assim, eu como professor, eu prefiro ensinar o que eu sei que dá certo pra mim. Às vezes ali tem uma parada que eu não sei o ajuste, eu não vou ensinar. Então eu acredito que às vezes monta muito uma cartilha, assim, ó, exatamente assim, porque ele não sabe para que ele tá vendendo a franquia dele. Às vezes é um cara que nem sabe jiu-jitsu, então para não Mas envergonhar... eu vou te dar uma outra visão disso. Talvez quando eu também passei por dessa mesma situação, sair às vezes da zona e você ter que aprender certas coisas, né? Então eu aproveitei e aprendi muito com aquilo que eles me mandavam, né? Me pediam para ensinar uma coisa que às vezes eu via que estava falha. Eu teria que aprender aquilo também. Então, acho que também tem essa... Você segue exatamente... Que o seu também é de módulo. Você segue exatamente o módulo da sua? Cara, eu já segui também. Hoje em dia eu já não estou trabalhando com turmas, né? Mas já segui também. E funciona bem, funciona bem. Eu acredito que, assim, a base... esses módulos são muito base, né? É bem basão, é bem básico, né? O módulo... Eu acredito que, esses módulos, se você for ver o módulo da Aliança e da Grace, dos Almeida, são bem parecidos, porque eu acho que um meio que pegou do outro. Eu acho que, não, na verdade, eles saem todos no mesmo modelo, que é o modelo original Gracie. Que a Academia Gracie que seguia esse modelo. Isso. Então, assim, aí eu tenho até aqui. É bem basicão. Eu acho que o atleta ou o cliente, né? A gente chama de aluno, hoje a gente até chama de cliente, o cara que não. O cliente, ele tendo essa base, as outras coisas ele vai aprender muito mais fácil. Dá para ser desenvolvidas. Dá. Então, por isso que você tem que ter
aulas para o cliente e aquela aula que a gente diz de competição, né? Que é aquela aula mais pegada, aquela aula que vai desenrolar um negócio mais Vai fazer o cara ser duro de duro, jiu-jitsu entendeu? realmente. Eu até Aí tenho você vai o quê? Fazer a transposição do cara. Ah, ele chegou no nível, aí ele já pode entrar aqui. Porque o que que acontece? Muita gente fala que não era pra você ser milionário ou rico aqui em Campo Grande, porque você era o único Ó, chegou cara lá na AMAN, final de semana, sabadão, a gente tinha um treino de vale tudo. Cara, chegou vários caras de carro, com segurança, com motorista, cara da grana. E sabe o que eu fiz a primeira aula? Olha, fiz o treino, tal, tava adrenalado, aquele treino, nego saindo sangue um pouquinho do nariz, não sei o quê. Aí cheguei, ó, galera, esse treino jiu-jitsu é pra homem, não é pra Baby Johnson não sei o quê. Porra, só tinha Baby Johnson assistindo, filho. Espantei todo mundo. Perdi os clientes. Entendeu? Então, assim, é o que você falou. Cara, chegava alguém para fazer a inscrição, os atletas parece que já era pré-moldado para Nossa, carne nova. nova, hein? Vamos ver se vai aguentar. Entendeu? Então só ficava os cascudos mesmo. Só ficava os loucos. Entendeu? E os loucos não dá dinheiro. Ou o cascudo ou aquele que apanhava pra cacete e voltava no outro dia. Entendeu? Né? O cascudo não dá dinheiro. Então, assim, é necessário ter o cascudo para levantar o nome da equipe? É. Mas, a equipe tem que sobreviver. Então, eu acho que hoje quem não entrar nesse trabalho tá fadado à falência. Ou ele tem outro emprego e só gosta de sair na porrada e vai ficar com meia dúzia de aluno ali, ou se ele quiser ganhar dinheiro, ele vai ter que mudar para um trabalho mais específico, mais direcionado, com metodologia, com ciência, né? O cara, pô, vamos supor, o cara vai puxar você para guarda, você pergunta para que músculo você trabalhou? Sei. O professor também não sabe. Né? Se você empurra o cara quando o cara está passando a guarda, que músculo você está trabalhando? Sei. Então, assim, até como eu sou educador físico, então isso aí me ajuda muito a saber que músculo está trabalhando quando está. E aí, até para fazer uma preparação física, entendeu? Você trabalhar um cara. Porque tem muita gente que fala, eu faço musculação para melhorar meu jiu-jitsu. Às vezes a musculação não tá até estragando o jiu-jitsu dele. Não sabe fazer o trabalho. A gente até discute aqui, porque no caso, que nem o senhor é formado, eu e ele não somos formados em educação física, nós somos outras formações. Certo. E, assim... Em uma formação. Eu me atenho... você foi formado na escola de sargentos do Exército. E a gente... Você foi sargento? Eu já fui. Eu também fui. É mesmo? 7 anos. Temporário. Temporário. Eu fui de ESA, cara. Eu fui temporário. Você saiu da ESA, você é louco. Aí, ó, ele vai... A gente você é louco. Olha a vida que a gente leva agora. Olha a discussão. A gente já discutiu isso bastante aqui. Todo mundo... E eu me atenho à minha parte, que é a parte de jiu-jitsu. É uma coisa que eu estudo há 21 anos que eu estudo jiu-jitsu. Então eu me atenho à minha parte. A parte de preparação física não é comigo. Eu já não me limito. Eu faço, às vezes, uma coisa para mim, dentro do conhecimento que me passaram na época de treinamento, mas não passo treino pro meu aluno, não passo dieta. Muito importante isso, né? Porque tem professor de jiu-jitsu que acha que é tudo, né? Profissional de educação física e nutricionista, manda o que vai comer. Pô, o cara vai estar te falando uma merda aí, né? Porque não tem como, né? Então, o meu conhecimento vai até certo ponto, onde a gente pode. E a gente já adentra um assunto interessante, que é o assunto do jiu-jitsu nas escolas, que a gente já debateu aqui. No caso, o senhor está trabalhando com jiu-jitsu na escola. E eu, ressalta, eu fui pioneiro também, hein? Tem muita coisa que eu fui pioneiro aqui nesse estado. E um delas foi trazer o jiu-jitsu para a escola. Tá? Coisa que foi assim muito difícil. Né? Eu dava aula no Joaquim Murtinho e eu pedia... Fiquei uns 2 anos pedindo pro diretor, vamos colocar jiu-jitsu aqui. Não, que isso, tem muito violência, já tem uns caras brigão aí na frente. Achando que eles vão brigar mais e é o oposto. Até que surgiu uma oportunidade de um projeto do Estado
para as escolas e inseriram o jiu-jitsu. E eu fui o único professor desse projeto a dar aula de jiu-jitsu no Inclusive, tem estado. um aluno meu que acho que 2 semanas atrás me falou: Ah, eu fiz jiu-jitsu quando era adolescente na escola com o mestre Claudionor Cardoso. E hoje voltou a fazer jiu-jitsu. Falou que eu gostei muito na época, mas acabou a escola, não treinou mais. Mas ele começou nesse projeto. Mas, assim, foi uma época muito. Porque era uma época ainda difícil de provar que o jiu-jitsu é, é uma ferramenta fundamental para a formação de um cidadão, de um adolescente, entendeu? E assim, se a gente pegar o jiu-jitsu hoje, pô, tem cursos para pessoas que têm, sei lá, várias deficiências, tipo a depressão, Nossa, essa a questão até do autismo, né? Tem curso para jiu-jitsu para crianças com autismo. síndrome de Down também. Isso. Então, assim, não. E naquela época ninguém acreditava no jiu-jitsu, tanto que não tinha criança. Era difícil ter não uma tinha criança no não. jiu-jitsu. Os pais não aceitavam isso. Era coisa de Era adulto. judô que era pra criança. Pra disciplinar, né? Tanto que tinha Judô. muitos pais falando: eu vou pôr minha criança no judô primeiro, depois no jiu-jitsu. Porque achava que o judô, por ter também sua história, né, Seus méritos. seus né? méritos. Mas, assim, o jiu-jitsu é pra criança. Muito mais, porque, meu, autoestima. Hoje mesmo eu recebi um rapaz de Coxim, que ele é até dono de uma fábrica de kimonos. Wagner, um abração aí, Wagner. É o dono é o que me fornece os kimonos. Pode fazer o Pode fazer, merchan aí, pode fazer pode o fazer. merchan, Pode fala fazer, aí, Wagner, fala faz a aí marca do de kimono, Wagner, fala tudo aí, que ajuda o jiu-jitsu, a gente fala. Pode falar aí, professor. Tá certo, o microfone é aberto. Ele faz personalizado, porque a gente só entra o kimono personalizado e eu não. Desculpa, Wagner, mas eu não lembro até a marca dele, porque ele já faz direto de. Sim, Então, já quem com o quiser personagem. kimono personalizado, procura o professor Claudionor, que ele Que eu tem passo o contato telefone, com contato Wagner, com o já Wagner. era, isso Lá aí. de Coxinha, um cara que faz um trabalho excelente com um material de kimono padrão. Eu assino embaixo. Então, e ele tem os filhos, e tem uma menininha que faz jiu-jitsu lá. E aí ele falou, minha filha não abria a boca, um dia eu deixei ela com a tia dela, quando eu voltei, você tomou água? Não tomou, você quer água? Diz que a tia dela falava que ela fazia as perguntas e ela, sim, não quer, sabe? Hoje, depois de algumas aulas de jiu-jitsu, a menina, ele falou, fala até mais que a boca agora. Tipo assim, talvez melhorou a autoestima dela, é uma menina retraída. E isso acontece, cara. O senhor trabalhou com eu esses tenho, jovens lá nossa, e assim a disciplina. Eu tenho um menino, o João, ele estava para ser expulso do colégio. E ele começou a treinar jiu-jitsu, ele melhorou, tanto que a diretora um belo dia me chamou no corredor, eu falei, ai, quer ver, deu merda. Aí, não, quero falar com você no particular. Ele levou para a secretaria, ele falou, não, eu quero parabenizar, porque o que você fez com o João? Eu não fiz nada. Cara, você fala assim, não fiz nada, né? Só simplesmente eu ensinei jiu-jitsu e mostrei, tentei mostrar o caminho correto, né, do que eu acho que é. Pô, o cara, moleque, mudou da água pro vinho. Hoje o cara estuda num bagunça. Ele saía da sala dele, ia mexer com outro guri, voltava. Tava pra ser expulso do colégio. Ele tinha o quê? 7, 8 aninhos, 9 anos, sei lá, era um gurizinho. Hoje o moleque mudou. Parabéns, mestre, parabéns, Claudionor, pelo grande trabalho. E muitos pais vieram me elogiar, entendeu? Você vê que era esse preconceito Então, assim, que tinha, só tava prejudicando a escola. Cara, eu penso assim, se os grandes centros, cara, você vê em Dubai, o Sheik lá né, é uma regra ter jiu-jitsu na escola. E tem estudo no Rio de Janeiro, né? Eu acho que até a Kira Grace estava fazendo, teve vários caras que para provar que o jiu-jitsu cientificamente que o jiu-jitsu é muito bom ser uma das matérias, né? É um currículo escolar. O que a gente discute aqui, né? o único problema que eu vejo particularmente é como está sendo esse critério de escolha de limitar a profissionais de educação física e formados em jiu-jitsu, acaba que bons profissionais também estão ficando de fora. A minha ideia, né, até o que eu falo,
é que o jiu-jitsu deveria, na verdade, né, o jiu-jitsu, né, o CREF, deveria pensar em alguma maneira de você encaixar certos outros profissionais que sejam habilitados no jiu-jitsu em si, né, com alguns, o que acontece fora do Brasil são cursos que eles dão para esses Hum, professores para essa parte física que eles precisam fazer na escola, Ó, metodológica e tal. eu, antes de ser formado, eu tinha uma cabeça, falei, eu sei jiu-jitsu, não quero saber, não. Cara, sem brincadeira, depois que eu fiz a faculdade, eu abaixei minha bola. Porque eu acho assim, você tendo um conhecimento, né, corpo humano, anatomia, fisiologia de esforço, é outra vibe. Você vai dar vai oferecer um trabalho melhor para o seu cliente, para o seu aluno, para sua criança. Quando você não tem isso, esse conhecimento, tá arriscado você, mesmo tendo um conhecimento, você, pô, se eu tivesse uma escola, eu não tinha medo de vocês trabalhar na minha escola. Mas, infelizmente, tem no nosso ramo, Tem muito maluco mesmo. tem Você tem muito razão. maluco, O filho. senhor tem razão. Principalmente no interior, cara. Eu vejo os caras que, sim. pelo amor, desculpa, gente, mas, É, entendeu? Então, assim, Desculpa, gente, mas tá ouvindo a verdade aí. É, É a o verdade momento é. de rever mas, as cara, pessoas. eu acho que deveria ter uma restriçãozinha para não aparecer maluco aí, que eu já, lá no meu bar, eu não vou ficar quieto. Não, pode falar, mesmo. Não, vou Pra ficar soltar quieto. os cachorros. Não, teve situações aí que não é nem minha aluninha tal, e a mulher me ligou porque achou meu número, achou que eu era até um cara que poderia tomar uma atitude. Aí eu falei pra ela, ó, eu não sou o presidente da Não sou federação. ouvidoria, E né? a federação também não vai ter esse poder de proibir o cara de dar aula, porque, nosso, infelizmente, Tinha que ter, né, professor? Tinha que ter como se fosse caçar a carteirinha de mas não professor tem, pra... porque. E não é culpa da federação, é culpa da Lei Pelé. Entendeu? E é culpa da confederação. Carlinho, desculpa. Por quê? Porque a confederação não abraça a federação. Não abraça, por quê? Qualquer um, eu, por exemplo, se eu quisesse ir pro brasileiro, eu pagava a inscrição de R$ 500 e ia. Você ia, qualquer um ia para um brasileiro, para um mundial. Fui 3 vezes para um mundial master lá nos Estados Unidos. Era só ter de R$ 7.000 e vai. Não existe uma seletiva, não existe assim, ó, só se passar pela federação para ir, entendeu? Porque quando começar isso, por que o judô não é mais consistente? Porque para Federação você chegar única, num né? brasileiro, você tem que ser sul-mato-grossense, ser campeão do sul-mato-grossense, você tem que passar pelo trabalho. Eu acho também que isso entendeu? falta, né? Ter uma seletividade para deixar a competição com um nível mais alto. Mas acontece que financeiramente não é viável. Porque aí você vai limitar o número de alunos participando de campeonato, entendeu? Nossa, o Então, brasileiro vai ter agora quantas mil pessoas no brasileiro que é semana que vem? 7, sei lá. Vai Eu não vi, eu não ter. Falaram coisa de 10 mil Então, competidores. É muita então, gente, cara. então, assim, o que falta Não, é 10 mil, não sei. organização no nosso esporte, que tá melhorando muito, viu? Eu sou da época que nego arbitrava de calça jeans e boné na cabeça, e de regata. Eu já entendeu? não tenho, Pegava um cara, tô precisando de um, sobe aqui, arbitra aí pra mim, por favor. eu já não tenho um campeonato, cara, de regata, assim, ó, deitado no É. chão. Assim. Entendeu? Caramba, Então meu mudou irmão, muito, como é? assim, graças a Deus que o negócio tá indo pro profissionalismo, pra organização. Mas, assim, não é culpa da federação. Mas os pais as pessoas podem fazer a seleção. Não vê fazendo a seleção por, é mais barato ali, né? Eu vou ali. Eu tenho que fazer a seleção. Eu vou conhecer o Claudio Novo, vou puxar na internet quem é o Claudio Novo, de onde ele veio, se ele é federado, se ele não é confederado, se ele é resistado. Não olhar se ele só a é... medalha que o Não professor é só tem. medalha. O professor entendeu? coloca campeão de um monte de coisa e você nem sabe Nem- a metodologia, como é que ele trabalha. Então, Entendeu? acontece muito Aí isso. acaba machucando uma criança, como aconteceu com essa menina. Aí, o jiu-jitsu é ruim? Não, quem é ruim foi você que não procurou
colocar a sua criança num devido, né, num lugar legal, num professor legal. Se tem metodologia, se não tem. Que os picareta parece que tem o dom de convencer a pessoa que esse lugar que tá é bom, né? Que é impressionante. E os pais vivem aquilo, né, cara? Nossa, e leva aquilo tão assim, bem forte, né? Parece que o cara é o melhor mesmo. Pra ele, o cara é o melhor. Bom, ele não conhece a realidade, né, meu? A verdade. Então acaba nós que fazemos um bom trabalho, que procuramos se atualizar, a buscar informação, a conhecer, né? Fique para trás. Eu, por exemplo, cara, eu não tenho muito aluno. Se for ver pelo meu currículo, pelo que eu tenho de conhecimento, eu tenho poucos alunos. Poderia ter mais, mas eu não tenho, entendeu? Então, assim, às vezes pelo fator de ser, ali é mais barato, entendeu? Eu não baixo o valor do meu trabalho, não. Eu também Às não. vezes eu tenho menos aluno, mas Não. fala assim, Agora, vem cá. menos de tanto eu não... Mas sabe qual eu acho que já é uma tradição, não sei se pode dizer que é tradição, mas assim, o jiu-jitsu mato-grossense, o cara, ele quer sempre achar que o professor não é profissional, né? Ele não depende da Não depende mensalidade daquilo, pra né? viver, né? Uma meu. cultura aqui da cidade que é muito ruim mesmo. A cultura Cara, eu do não sei se é da cidade, mas a gente brother. vive aqui, né? Mas parece que o pessoal ainda não não sei se em São Paulo ou Rio de Janeiro acontece isso, Não, mas eu acho que é porque aqui em Mato Grosso do Sul, como tem uma sociedade assim, em volta mais conservadora em relação ao trabalho, eles não enxergam que o profissional do jiu-jitsu realmente seja um profissional daquele. Ele não pode fazer só aquilo, ele tem que fazer outras coisas. Mas peraí, você não trabalha, né? Eu não sei, cara, que tipo, da minha área também tem um negócio meio que assim, que parece que tipo, não, o cara é meu brother, dá aula de jiu-jitsu, eu vou treinar com ele, não é tipo assim, o cara é um profissional de jiu-jitsu, é um professor, tem uma escola, uma empresa, vou... Não, o cara é meu brother, vou treinar vou com lá ele. com Não ele. vou pagar ele também. Não vou pagar Não, ele. e é incrível isso, né, cara? Eu odeio quem quer me dar calote. Eu falo toda vez aqui, não faz isso. Eu sei quem é você. Eu vejo as fichinhas. Eu me faço ali, ó, né? Como Vista é que eu grossa, né? Eu faço o pêssego, a cara de pêssego, mas, cara, eu nem corrijo seus detalhes se você estiver atrasado. Fala, vai fazer a posição errada. Vai fazer errado. Ai, meu Deus. Eu não, aí tem uma briga aí que hoje não existe mais creonte, né? Que é aquele termo que o Carson criou cunhou, e tal. né? Existe ou não existe? Então, eu acredito que tem o creonte. O creonte, para mim, é aquele que você dedica, ele não paga a academia, e você dá todo o suporte para ele, e aí um bom tempo ele pega e sai, e você vê como aconteceu esse final de semana, um professor falar, mestre, fulano já falou com o senhor que está treinando comigo? Eu falei, como assim? Não. A princípio ele saiu porque ele quer estudar e quer fazer com os concursos e aí o tempo não dá tempo, não sei o quê, mas eu sabe ele tá na minha equipe, tanto que ele tá no grupo ainda. Não, já faz tantos tempos que ele tá treinando comigo. Pô, eu dei, sabe, meu sangue, minha vida. Tirou seu tempo. Tirei meu tempo, entendeu? O cara não vê isso. Isso é o tempo que você doa pro cara, pra ele, né? Mas tá no coletivo, mas, pô, você tá lá. É, lógico. Entendeu? E aí ele chega, ele acha que ele tem o direito de não dar satisfação pra você, falar, ó, mestre, tô saindo porque eu não tô mais bem-vindo aqui, obrigado pelo que o senhor fez por mim, enfim, me dá uma satisfação. Então, pra mim, é um cara que saiu pela porta de trás, é creonte. Agora, aquele cara que é o cliente, que ele paga a mensalidade, ele tá pagando pelo meu serviço prestado, se ele sair e procurar outro serviço, aí o serviço dele tá pagando por isso. Então, ele não é creonte. Eu não concordo que ele não é creonte, ele tá pagando pelo serviço. Então, ele paga pra mim, não gostou mais do meu trampo, ele vai pro seu e gostou do seu, mas aquele cara que vem pra mim, tem outro também. Vamos ver se tem outro aí. Eles sempre escutam. Ele escuta. O cara chega na minha porta, senta do meu lado. Mestre, pô, tô louco pra treinar com o senhor. Gostei, fez uma aula, né? Deixei ele fazer uma aula e tal. Pô, legal, você me recebeu bem, cara.
nunca vi isso, eu não fui recebido em nenhum lugar dessa maneira, não sei o quê, parará. Pô, posso treinar com o senhor, mas não tenho condições. Enfim, eu tô passando numa situação que não pode, mano. Pô, gostei, treinando. Belo dia, me manda uma mensagem. Me mandou pelo menos uma mensagem. Ah, mestre, obrigado. Não, mas o meu time é sempre tá no meu coração. E lá, eu amo, te amo, sabe? Aquelas conversas. Sim. Eu nunca vou treinar com outro. Mas eu tô indo pra outro lugar. Não dura 2 semanas, filho. A gente É. vê ele. E a rede social mostra tudo, Ah, né? E a gente tá mano. vendo, a gente tá de olho. E, mano, da mesma forma que foi lá na minha casa, que é a minha academia, pedir pra mim, vai lá e olha nos meus olhos e fala, ó, Claudinho, eu não quero mais treinar com você, eu vou treinar com o outro porque eu achei melhor o outro. Ponto, cara. Agora, cabe eu também parar de ser safado e aceitar marmanjão e dar bolsa pra marmanjão. Então, isso É, que nesse- o senhor tava merda. falando que eu parei pra pensar, Tem entendeu? que dar bolsa pra criança, pra... E olhe lá. Agora, Mas assim, tudo marmanjão, que vai a trabalha, merda. né? Ah, que trabalha, que dá bolsa, não vou. Pessoal, não peça mais bolsa pro Claudionor Cardoso, hein, por favor, hein. Nem pra mim. nem pra mim, nem pra... Ah. A gente também tá cortando Pô, a gente essa tá parada. precisando, meu. O Dilão é mais, a gente Tem que também pagar a tá cortando. conta. É porque a gente Para. ainda tem o PAP, né? Mas é o PAP, né? Não, mas sempre tem É, as tem um exceções. ou né? outro, Tipo é. assim, a pessoa E chega, eu acontece, fiz essa academia, quero eu bolsa. tenho que... Daqui a pouco eu vou pedir pra você dar um murro na minha cara. Que isso? Não, eu recusei. Porque eu tenho que apanhar, porque, meu, eu falo isso, daqui a 15 dias chega um cara lá e eu me sensibilizo. Mexe o coração. Ai, né? meu Deus, lá vai eu dar. coração, né? Ai, que Professor, merda, teu coração. mano. Pessoal, estamos chegando aqui, cara, muito assunto, mestre. Porra, eu tenho a agradecer, muito assunto legal mesmo que a gente debateu hoje. Espero Muita que o senhor coisa tenha boa. aberto o Esse- coração e, como diz o mestre Isaías, vomita aí no microfone, fala o que tem que falar, Não dá né? tempo de mostrar aí o áudio dele? Cara, vou pegar Só aqui. ó. porque isso aqui é muito interessante, que quando a gente começou a gravar, o que a Dilon gente tirou mandou, eu mandei uma foto foto do e mandei professor pra Claudionor, ele, pro né? Isaías, e o áudio que ele respondeu foi algo muito massa, foi cara. muito legal. bonito, Eu acho né, que esse que é cara? o significado É. mesmo do Pô, jiu-jitsu, Deixa né, eu cara? colocar aqui Aí, no ó. microfone aqui. Tá baixo, acho, não tá saindo aí, não. Não tá pegando? Pera aí, tem que botar onde? Aumenta o volume aí, ó. Oi? Cima, aqui em cima. Ah, aqui, ó. Aqui no... Ai, Tá. tá filmando ele, tentando Não, botar pô. a tela aqui, tá achando que tá fazendo chamada de vídeo top. Não, pô, Não eu tô perca botando essa aqui, ó. filmagem. não. Mas joga aqui em Eu acho cima. que é o fundo aqui, Ó, ó. fundo aqui. É, ó. Mas esse aí é meu camarada. Esse eu adoro. Engraçado, né, cara? Sempre que eu vi esse cara, eu adorei esse puto. Não gostava de mim, não. Mas eu sempre gostei dele. Agora é meu camaradaço. A gente se beija, a gente se abraça. Mete bronca, Claudionor. Vomita nessa porra. Fala um monte de merda também. Não sei se vocês conseguiram ouvir aí, mas foi É, muito massa, É cara. que, pô, é que ele falou, né? Todo o carinho que tem, né? Dos dois pioneiros do jiu-jitsu aqui de Mato Grosso do Sul. E eu tenho um carinho muito enorme pelo. E mesmo ele zoando, ele zoou com minha filha, sabe? Ele zoou com minha filha. Ele não perdoa nada. Não, ele não Ele perdoa. não perdoa nada. Não, mas eu amo esse negão aí. Esse negão é cara, top. ele, pô, fez aí. Não posso nem falar negão, né? Negão Pode, ele pode. Ele, Pode, ele, não ele dá autoriza, BO, não, ele não vou. autoriza. Ele é autoriza. seu irmão. Rapaz, vocês entraram numa luta por Campo Grande, É, pelo jiu-jitsu, vocês então. podem tudo de Cara, vocês. você pode meu. estar podendo tudo, mestre. Então, espero que tenha aberto o coração, falado o que queria falar, que é o nosso objetivo aqui. Não sei se o senhor viu que é bem diferente, talvez, de outras entrevistas que o senhor deva foi ter muito massa, visto. cara. Foi Curtiu, massa, a gente curti. curtiu demais também. Foi show, demais. foi show. Que a gente quer que realmente quem vem aqui com esse microfone fale a verdade, conte aquilo que a experiência que teve, e nosso trabalho é justamente de enobrecer, né, quem fez pelo jiu-jitsu aqui de Mato Grosso Pô, do Sul obrigado. e do Brasil todo, né? A gente, nós aqui somos um recorte de o que aconteceu aqui em Campo Grande, aconteceu em E várias outra, outras cidades. Eu sou exemplo vivo. Eu lembro quando começou o jiu-jitsu em São Paulo, assim, quando eu carreguei tatame de palha na cabeça pra montar tatame do Campeonato Paulista, pô.
Entendeu? Hoje o Campeonato Paulista é um maior do mundo, melhor do que dos Campeonatos do Rio em termos de estrutura. Tem 2 caminhões só para levar o material. Os caras estão mega grande, né, meu? E eu comecei o meu jiu-jitsu faixa branca levando o Roberto Lage, ele era o vice-presidente da federação na época. E É a gente uma homenagem aí pro Roberto Lage, que faleceu esse faleceu, ano, né? cara. Acho que é perder um pai, né? Pô, Assim, cara. então. Nem vou. É, não nem me chama. começar, mas assim, eu acho que é importante a gente falar, né? Porque esse pessoal, né? Esses pioneiros estão começando aí. Então, né? Então, quando a gente acaba não falando deles, né? Eles vão vivendo conforme a gente vai passando o conhecimento deles, né? Então, É verdade. acho que o senhor passa o que o Roberto Lage lhe passou, né? E a gente E, assim, o que vocês estão fazendo é muito interessante, porque não se perde, né, meu? Eu e o Isaías, hoje, nós. Quem conhece a gente é a galera antiga, mas a galera gurizada que tá nos campeonatos, a gente passa pro guri trompa em você, hein? Quem é esse Meu velho Deus. aí, mano? Por quê? Porque eu acho que, assim, os professores, independente de equipe, de bandeira, deveria dar essa pequena aula teórica da história sul-mato-grossense para o aluno que está chegando, para a gente não morrer essa história. Entendeu? Para o aluno saber, quando encontrar o professor Isaías lá no campeonato, saber, ó, aquele cara foi um dos pioneiros, né, que trouxe, que hoje o jiu-jitsu está do jeito que tá, com grandes atletas, grandes professores, porque ele jogou a sementinha dele lá. Ó, aquele alemãozinho manquebinho ali, ó, foi o cara que trouxe do esporte para cá. Então, assim, felizmente, ou infelizmente, não sei, os professores, eles têm que ter esse timing, né, essa ideia de falar, não vamos deixar a história morrer, não. Né? Independente se é Aliança, se é Gracie Barra, se é, enfim, qualquer equipe, eu acho que nós temos que manter essa história, porque sem história acaba o esporte não tendo credibilidade para os pais, para as pessoas novas. Tem que ter história, entendeu? Tem que ter a história, e essa história tem que ser até registrada mesmo, oficialmente e tal. Eu quero muito, até eu falo até com o presidente, Fazer eu quero um escrever livro, sobre porra, história eu de acho que Mato Grosso tem. do Sul. Show. Você que é o cara pra isso, né? Tem livros, né? Porra, tem. Só que eu falei, precisa de uma estrutura, da gente ter um projeto legal, né? Que as pessoas embarquem nesse projeto para ver esse projeto pronto, porque para escrever eu tô sempre pronto, né? Então, porra, e é uma legal, história cara. muito legal. Eu acho que tem, porque senão você chega num campeonato, você vai questionar até mesmo uma arbitragem, e aí o cara nem te conhece e quer meter uma marra em cima de você, porra. Você fala, não, opa, baixa a bola aí, cara. Porra, eu tô aqui, eu tenho... Pô, tô na corre aqui, velho. Pô, eu sei o que eu tô falando também. Não sou o Zé Ruela, não. Opa, vamos ver. Busca, né? Vamos então, sim, vamos valorizar, mestre. Pô, muito obrigado, meu. Obrigado vocês, querido. Só agradeço, satisfação enorme receber. Já recebemos aí o pioneiro, o Isaías também, os caras que fizeram jiu-jitsu. Nosso podcast já tá feito. Porque antes do mestre Cláudio Nor vir aqui, a gente era cobrança, tava, pô, cadê o Cláudio Nor? Cadê o Cláudio Nor? Vocês vão entrevistar. A gente falou, calma, a gente vai entrevistar. E pra ver que não tá tão assim, ó, igual o senhor pensou, não tá esquecido não, a galera sabe. E sempre vai estar falando. Sempre fala. Tá lembrando. Eu acho interessante também alguns eventos maiores de campeonato que a federação faz, coloca o senhor e o Isaías também numa posição de destaque. Esse reconhecimento eu acho que é importante também, ajuda a não deixar realmente... Não deixar morrer, né? Porque não é pra ser esquecido, né, cara? Isso aí é história mesmo. E o próximo campeonato eu vou lá, vou lutar, hein, galera? O imparável. Tá certo. Vou brincar lá, hein? E vocês estão convidados a ir lá na minha escola
Com certeza. Fazer Eu um tava, treininho lá, tava até pensando entendeu? nisso aí, né? Que a gente Demorou, será um Pode ir prazer. lá, que a vamos gente lá. Eu acho que nunca é legal. Eu já dividi com o tatame com o senhor em competições que o senhor fazia, competições internas, É eu isso. ia lá e sempre tinha, o senhor dava uma palestra antes pra animar a galera, assim, pô, entrava o campeonato do caralho. Ele e o Claudio Nogueira, ele e o Isaías era foda, que eles faziam uma palestra antes, É. aqui é coisa de guerreiro, uma monstra, entrava naquela porradaria. Mas é assim, com certeza, mestre, vai ser um Não, prazerzão. pô, seria legal você. Não é dar da uma boca pra fora, não. Não, não é O da boca Dilon pra fora, sabe, não, eu é. me amarro visitar academias assim, me É. amarro em trocar experiência. Só falar o dia, a hora É, que eu vai lá. colo. Beleza, Tá vamos lá. certo, muito Tchau, tchau. obrigado. Valeu. Mais uma Valeu, vez. mestrão. Ossa. Valeu, galera. Muito obrigado e curte a gente lá e siga também. Valeu, abraço. Valeu.